Quando eu entrei lá, era um estoque e aí eles trabalhavam vendendo tênis, só que era falsificação. Era réplica. Acabou que todas as lojas do Mercado Livre foram banidas e todos os dinheiros ficaram bloqueados. Tinha mais de 20 lojas na época. E o lá. estoque também lá. O estoque lá lotado. E aí dentro disso eu comecei a fazer empréstimos com a agiota e tudo mais pra honrar minhas palavras. Eu aceitava o que a agiota falava e aí eu pegava o dinheiro e não pensava na consequência. Só que depois isso foi virando uma bola de neve. A maioria das pessoas coloca, mais de 1 milhão faturado, mais de... Só que o pedido chama muito mais atenção, né? Porque você fica imaginando, 450 mil pedidos, aí você imagina os pacotes. Nossa, e ele, por ter uma visão empreendedora, ele já fez o cálculo lá no ticket médio. Gente, começamos mais um episódio do Diário do CEO. Eu sou a Ju. Eu sou o Ítalo. E hoje a gente está com convidados muito especiais, mas antes eu quero fazer um adendo sobre o Rio Grande do Sul. Nós estamos com campanhas nos nossos Instagrams e também aqui no link do vídeo vai ter disponível de arrecadação de água e de peça íntima para quem quiser participar, quem quiser ajudar. A gente está fazendo muita diferença. Só de água já foram quase 850 garrafas doadas. Então tá sendo bem legal. Perfeito. Em calcinhas absorventes tá em quase 100 mil reais. Então, cara, vamos ajudar, né? Porque tá doideira, a gente tá vendo o que tá acontecendo lá. Esse aqui é um episódio que fica gravado. Então, às vezes, a pessoa que vai ver gravado no futuro não vai ter dimensão, né, do que rolou, né? Então, até como lembrança, né? Serve. Sim. Beleza? Bom, e hoje estou aqui com a Tiele, com o Júlio, um casal 10 de 10. Eles são focadíssimos em moda e marketplace. E é um prazer recebê-los aqui. Tô super animada. Muito obrigado. Prazer, pessoal. E espero que esse podcast aqui renda bastante assunto, bastante network, bastante site aqui, tanto para nós quanto para vocês, quanto para quem tá assistindo. Legal. Nossa, eu fiquei super animada. Quando eu conheci a Tiele, até vou falar disso, porque eu tava contando a história e a gente parou nessa. E a gente tá inicialmente querendo começar a trabalhar com marketplaces e eu tava procurando pessoas que pudessem ser referências nisso. Eu falei assim, gente, mas não é possível. Alguma coisa a gente tá fazendo errado, porque tá difícil. Marketplace, assim, se você pegar do zero, é difícil. Ainda mais algumas plataformas que não tem. Eles têm aqueles tutorial, aqueles vídeos, mas é uma coisa bem rasa, né, pra quem tá começando. Eu falei assim, gente, não é possível. Tem que ter alguém que sabe fazer isso daqui e que ensine a fazer isso daqui. Aí comecei a procurar. Vender na Shein. Aí, do nada, apareceu você. Aí eu falei, gente... Aí na bio dela, tá? Preparem essa. Segura o rojão. Né? Você coloca o capacete. 450 mil pedidos feitos. Aí eu falei... Porra... O algoritmo tá entregando bem. Gente, não é faturamento, é pedidos. Aí eu falei... Joga no ticket médio... Aí eu falei, gente, na hora eu fui lá, eu entrei no meu site, eu falei, botei lá atrás, 7 anos atrás, eu falei, quantos pedidos será que eu já fiz? Aí eu falei, 450 é muito, hein? Eu falei, puta merda. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra menina, ela vai ter que ir lá no podcast. E engraçado que ela mandou pra mim na hora. Achei uma menina bruta na Shein. Eu falei, já era, vamos, chama. Já traz. E eu já tava assim, tomara que ela me responda, tomara que ela queira vir. Não, ela chamou, eu falei, bora, tudo, vamos. Muito feliz, mas foi assim, foi desse jeito. Não sei o que eu pesquisei e me apareceu você. Não, já tô feliz que eu sei que meu algoritmo lá tá funcionando, entregando uma pessoa certa. Sim, foi um lead qualificado, né? Foi. Esse foi. Inclusive, quando ela falou, eu fiquei bem feliz também, porque é a primeira vez que a gente participa também de um podcast, então pra gente é algo novo. Até peço perdão aqui caso a gente erre alguma palavra aqui, porque a gente nunca teve isso aqui dentro da nossa realidade. Então, é um prazer estar aqui. E bom saber que funcionou aqui. Já vou fazer mais anúncio. Não, mas não foi nem anúncio. Tipo, eu pesquisei no Instagram. Ah, eu não sei como Instagram. você apareceu, mas apareceu assim. Não sei se eu pesquisei e aí veio uma indicação de vídeo. Não sei, mas foi desse jeito. Foi pesquisando na barra. Aí eu falei, gente... Aí o 450 me pegou. Eu falei, não vai ter jeito. Tá bem agressiva nessa parte, né? É porque você entra, né? A maioria das pessoas coloca, mais de 1 milhão faturado, mais de... Só que o pedido chama muito mais atenção, né? Porque você fica imaginando, 450 mil pedidos, aí você imagina os pacotes. Nossa, e ele, por ter uma visão caramba. empreendedora, ele já fez o cálculo lá no ticket médio. Eu falei, gente... Aí eu comecei a ver os vídeos, né? Daquele 1 milhão de pacotes. Eu falei, meu Deus... Eu falei, preciso conversar com ela, cara. Ó, pra começar a fazer uma pergunta pra vocês, fazer uma pergunta parecida que eu fiz no episódio de semana passada, que é o seguinte, né? A Ju, ela chegou a mandar pra mim os áudios que você mandou pra ela, aí você comentou, sou casada, tenho um filho. Antes da gente entrar nessa linha, eu queria entender quando que vocês se conheceram, né? Como que começou essa história?
E vocês? Legal. Você quer explicar? É legal começar. Mas no empreendedorismo ou. Não, a história de vocês. Antes Legal. da. Vamos lá, vou falar um pouco. Aqui tem. Não sei se você tem namorada? Tenho. Casado? Você também, né? Também. Então, você sabe que cada um tem a sua versão, né? Por exemplo. Eu vou dizer, não foi bem assim. Eu só vi o vídeo dela falando que ela comprou na planta. Eu vi, Ah, você viu? Mas ele também. eu vi esse vídeo também. Nos compramos na planta. Então, assim, a gente se conheceu na época da escola. Eu tava, acredito que no segundo ano do ensino médio, ela estava no terceiro. Ela não morava aqui em São Paulo, ela morava no Maranhão. Então, assim, aí ela vai introduzir depois essa parte aí da história da vida dela. Mas nesse caso, a gente se conheceu na escola, eu estava no segundo ano, ela estava no terceiro. E aí a gente se conheceu através de amigos em comum. Eu estudava à noite, ele estudava de manhã. E aí, um amigo em comum pegou o celular dela tinha acabado de chegar, assim, no bairro, assim, era novidade. Pô, mal bonita, todo mundo caindo, matando em cima dela. Aí um amigo em comum pegou o celular dela, salvou meu número e mandou um oi. Ele achou que eu tava precisando de um date. E aí eu peguei e ela tava com uma foto, tipo, ela parecia ser uma criança na foto. Aí eu falei, quem é? Só que assim, ele mandou um oi e apagou a mensagem. Aí, judia. E aí pegou, aí dentro disso falei, quem é? Aí ela, quem é você? Aí eu falei, não vou nem ficar dando atenção. Só mandei um print que ela tinha mandado no oi. Aí ela, desculpa, foi um amigo meu e tal. Aí nessa daí, pô, ela sabia quem eu era, eu sabia quem era ela. Aí foi surgindo. Aí apareceu o interesse da gente se conhecer e tudo mais. Aí na primeira vez que a gente se viu, aí a gente já ficou, a gente já deu uns beijinhos, a gente saiu e tudo mais. Nessa época, eu nunca tive um namoro sério, duradouro, entendeu? E aí nessa época eu ficava Ela com... foi a primeira, né? Você ficou assim. Não, ele só foi- tava com papel de parede Eu com fica- outra menina no celular. Eu ficava com a garota na época e aí... Acabei esquecendo de tirar a foto do papel de parede. Aí a gente junto lá e o celular toca a notificação. Aí logo uma foto deu com outra menina. Aí ela... Já vamos parar esse assunto aqui que eu já tô ficando brava. Achei, vai. Aí acabou que do meio pro final consegui reverter a situação, conversei e tudo mais. desenrolar, né? Falei, não Já quero era mais. vendedor antes de ser. Aí foi fluindo, mas assim, desse meio período até a gente começar a namorar, a gente entrava muito em conflitos, entendeu? Porque ela, antes de mim, tinha um relacionamento também, e aí, ao contrário também, eu nunca tive um relacionamento duradouro, ela já teve antes, e era de outra cidade e tudo mais. Então, assim, ela veio meio que morar em São Paulo, não por vontade própria, e sim porque aconteceu um problema lá com a família dela, que aí descobriram que ela não estava mais morando com a mãe e tudo mais, e aí veio morar com o pai. Meio que forçado, sabe? E aí dentro disso teve que acabar o relacionamento e tudo mais. Então, assim, nesse meio período, Uma bagunça. a gente uma bagunça sentimental e tudo mais. E aí, até a gente começar a namorar, demorou mais ou menos uns 3 meses, né? Nossa, Por aí. foi rápido então. Foi. Meu namorado Foi. me enrolou 9. Eu investi isso. É o segundo podcast que eu tô dando direta pra ele. Esse outro Na também, verdade, Vitor. todos você tá falando. né? Eu vou ser noiva em breve. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente vai 8 anos. Eu namoro há 8 anos. Nossa. Entendeu? Vocês têm filho já, né? Sim. Já. Eles têm filho, João Vitor. Entende? É isso. João Vitor, já passou da hora aí. João Vitor já armou um inimigo aqui. Aí dentro disso, a gente começou a namorar, só que assim, namoro de início, como eu nunca tinha namorado sério, eu fiquei com aquela dúvida. Eu falei, será que eu peço? Será que eu não peço? Será que eu quero Imagina. isso? E aí na época tinha um conselheiro lá, você quer? Então vai pra cima. Aí acabei que pedi ela em namoro. Aí dentro disso a gente tava junto 8 anos. Não sei se isso aconteceu com vocês aí. Você vai fazer 9 anos, né? Você tá há quanto tempo? Fazer 8 Lu agora. vai fazer 4. 4 anos. No início sempre tem aquelas separações, sabe? Aqueles términos. Terminou, volta. Dentro disso, esse
tempo que a gente tá junto, acho que a gente fez o quê? Umas 3 vezes? Não, foi no primeiro ano que eu tava meio indecisa, né, do que eu queria da vida. Mas depois eu já Mas me... jovem também, né? Jovem, e a minha cabeça tava muito conturbada, porque Tava vindo eu embora. acabei... quando eu vim pra São Paulo, na verdade, foi porque meu pai descobriu que eu tava morando com meu namorado na época, e ele sempre foi muito rígido, meio... Aí ele queria, tipo... Aí ele só mandou lá a passagem, eu tive que voltar, não tinha jeito, era de menor, né? E aí ficou uma coisa sem ponto final, né? Aí eu demorei um pouco pra assimilar isso, mas depois tudo certo, né? Depois passou. E aí, quando eu convidei a Tchelle pra vir pra cá, ela me contou que você teve outros negócios antes da empresa atual de vocês. Sim. Como que foi isso? Então, aí baseado nisso, na escola, na época da escola, eu já empreendia, eu já vendia e tudo mais, eu iniciei cedo. Eu iniciei mesmo por necessidade. Por exemplo, eu vim de uma família bem humilde, graças a Deus eu nunca passei fome, mas já passei muita vontade. Então, até hoje meu pai ele é pedreiro e tudo mais, a minha mãe ela é doméstica, sempre cuidou do lar. E aí tem eu e tem os meus 2 irmãos. Meu irmão é mais velho e eu tenho uma irmã que eu sou 10 anos mais velho que ela, então na época ela era criança. Então, assim, meu pai, a gente se veio de uma família que, por exemplo, nunca teve condições. Então, assim, era sempre aquele apertado. O mês passava apertado e tudo mais. Então, para tentar ajudar cedo em casa, chegava épocas que, às vezes, meu pai não tinha muitas condições, às vezes, de pagar todas as contas, e aí aluguel e as despesas de casa. Então, assim, para começar a ajudar, eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, foi em supermercado. Aí eu trabalhava de freelance na época. Aí eu ganhava... Você tinha quantos anos? 12, 10 por aí. Caraca. Era uma oportunidade que tinha. Na época era Sátimo Supermercados. Acho que hoje em dia nem tem mais essa rede. Acho que eu já vi por aí. Sátimo? Faz muito Acho tempo que que eu faliu, não não foi? Será? Eu não Deve ser um nome vejo. parecido, então. E aí, na época, tinha 2 Sátimos perto. Aí eu fiquei sabendo que tinha essa oportunidade de ser freelance. Aí era R$20 o dia. Só que você tinha que ir lá todos os dias para garantir a sua vaga. Ó, coloca meu nome aí. E é um monte de moleque do bairro. Putz, imagina. Aí dentro disso aí era das 8 às 8, se eu não me engano. Caraca, era um trabalho do caramba por R$20. Não, gente. eles Mas eram- que é Na época, R$20 você tá hoje? milionário, né? Com 12 Mano, anos, você mas ganha 20 conto, mas fi. 8 às 8, tem noção disso? 20 Mas reais. O que é R$20 hoje? Só um corte, eu trabalhei de garçom também. Eu ganhava R$40, era tipo das 4 a 1 hora da manhã, fi. Caraca. Mas você não tinha 10 anos. Eu tinha 16. Tá. pouca Tava ali, diferença. né? Tipo assim, 16 anos. Tipo, Não, mas nessa época Mas já pô, era... Eu comprei meu primeiro videogame sim. Pô, aí você começa a comprar umas roupinhas mais legais, entendeu? Você começa a ter dinheiro antes que todo mundo. Você percebe o valor do trabalho. O valor do Você trabalho percebe é uma que se coisa você legal. trabalhar, você vai Vai ter. Você vai ganhar. E aí, dentro disso, aí eu comecei a trabalhar no Sátimo e tudo mais. Aí lá era rotativo. Ficava pegando aquelas... Por exemplo, a pessoa compra e aí chega na hora de pagar, aí ela desiste, aí deixa lá no caixa. Aí eu Você ia, leva- passava de caixa em caixa, aí retirava, aí tinha que levar, separar para devolver para prateleira. Entendi. Aí tinha várias funções lá, ia sendo rotativo. Aí todo dia, no final do dia, aí eles iam e pagavam os R$20. E esse foi seu primeiro negócio? Não, assim, antes disso eu já trabalhava com meu pai já. Ajudava ele, ia pra obra, aí ficava carregando lá os carrinhos, óbvio, comparado ao que eu conseguia segurar na época, então era pouco, entendeu? Aí carregava, ajudava. Aí quando eu comecei no Sátimo mesmo, foi um dos primeiros. Mas antes disso já fazia já... O que Bico, né, apareceu pra de se virar. oportunidade de bico, eu ia fazendo. Por necessidade. Por necessidade. Aí eu lembro que assim, eu recebia os R$20. E aí nessa época era a época que meu pai, ele estava desempregado. E aí meu irmão, ele não estava trabalhando também na época. Então assim, eu era o único que estava trabalhando lá em casa. Aí eu chegava todo dia com os R$20, aí eu dava pra minha mãe. Aí minha Ai, que mãe ia bonitinho. e comprava mistura. Comprava um arroz. Graças a Deus nunca faltou, como eu falei. A gente passou muita necessidade, mas nunca vontade. Aí eu fiquei mais ou menos um mês fazendo isso aí, enquanto meu pai tentava arrumar alguma coisa. E aí dentro disso aí é que nasceu mesmo a vontade do empreendedorismo, a necessidade Fazer acontecer. de fazer acontecer. Então eu nunca parei, eu sempre fui atrás, sempre corri. Então eu iniciei mais ou menos meados com os meus 12 anos. E aí dentro disso fui empreendendo.
fiquei um tempo no Sátimo, aí já trabalhei com entrega, já trabalhei em lan house, já trabalhei em uma emissora de rádio também. Na época eu tinha acho que uns 15 anos. Legal. Eu era meio que locutor, minha voz era meio grossa, aí eu falava meio que assim. Aí era estilo um podcast, na época não tinha esse negócio de podcast. O podcast ele nasce na rádio. Então. Só que na época não tinha essa nomenclatura, Sim. podcast. Aí, esse meio tempo que eu fiquei trabalhando lá, foi onde eu peguei mais de desenvolvimento. Que legal. Aí, dentro disso, eu sempre empreendi, sempre peguei um negócio, vendi ali e tal. Sempre achei oportunidade. E aí, depois dessa parte aí de trabalhar na rádio, trabalhar na lan house, eu fui trabalhar... Eu já trabalhei bastante coisa. Foi no... Já vai no Pão de Açúcar. Comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, que foi de jovem aprendiz. Aí eu tive um período de 1 ano lá, que era contrato. E aí, dentro disso, lá tinha um processo que era... Hoje em dia é normal a pessoa comprar e só retirar ou receber em casa. Na época era novidade. Então, por exemplo, o trabalho que eu fazia lá era fazendo compra para os clientes que compravam na internet. Então, era algo bem legal. Nessa época eu já tinha 16 anos já. Mas o ano que era? Era em média de 2015, Caraca, por aí. você vê, né? E aí, fiquei trabalhando 1 ano lá. Aí que foi onde eu comecei a prestar mais atenção nessa parte do empreendedorismo, da pessoa comprar, o poder conseguir comprar pela internet. Na época, o Pão de Açúcar que eu trabalhava era um Pão de Açúcar que, por exemplo, essa nova categoria que eles tinham trago para dentro do mercado era nova e, por exemplo, era novidade, então não era todas as redes que estavam fazendo. Então, dentro disso, assim, a gente se destacava. Aí foi onde nasceu a parte do empreendedorismo. Saí de lá e aí eu sempre tentei conseguir um emprego registrado. Eu achava muito top essa parte de pessoas Hoje que... você pode. Nem carteira de trabalho eu nunca vi, amiga. Não, inclusive essa é o único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho, foi o Pão de Açúcar. O contrato que eu tive lá, que foi na durabilidade de 1 ano. É isso, é natural, né? Por exemplo... De onde que você é? Eu sou... Não, onde eu moro? Morava lá nessa época. Zona Sul ali, São Paulo, Guarapiranga, próximo. Eu morava na Zona Leste. Uhum. Quando eu morava pra cá, que eu arrumei meu primeiro trabalho, esse negócio que eu chegava lá, falava que tinha emprego registrado, esquece. Pros meus primos, eu já era o cara. o bam, 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 Não, né? esquece. Eu falava, nossa, mas pra mim aqui era normal, sabe? Tipo, todos meus amigos trabalhavam registrado lá, vixe. É isso. Tipo assim, o cara tem um emprego, entendeu? Tipo... Tem um plano de saúde. Uau! Era assim, era Não, assim. pra E eu quem não era- entendia, porque eu saí de São Paulo com 8 anos. Por mais que eu via lá, era uma outra realidade daqui do interior, entendeu? Sim. Pra quem, por exemplo, nessa época da juventude, que você tá lá com seus amigos lá, 15, 16 anos, aí você vê, por exemplo, que um trabalha, outro não, aí você já começa a ficar incomodado. Aí você vê que, por exemplo, as conquistas da época era um andar com um tênis melhor, uma roupinha mais legal. Spring Blade Spring Blade. Tênis de 1000, né? tênis de mil. Aí, Esse era o que era roubado na época. Isso Isso. tá sendo muito legal Né? ver em todos os podcasts, assim, as pessoas que vieram aqui, que tem uma jornada muito legal, é que todo mundo tinha, quando era mais novo, esse incômodo. Sim. Então, esse Sim. incômodo de ficar parado, esse incômodo de ver uma situação e não mudar, esse movimento. Todas as pessoas que vieram até agora contaram que sempre eram movimentadas. Então, Sim. tipo, arrumaram várias coisas, tentaram em vários negócios até acharem o que gostavam de fazer. E aí, por isso que eu falo, cara, quando você vai empreender, você não pode ter preguiça. Com certeza. Não tem como ter preguiça, você tem que tentar e tem que botar a mão na massa, porque é isso que vai fazer dar certo. Imagina se você tivesse tido preguiça desde os 12 anos de trabalhar. E isso faz hoje você ser quem você é. Então você passou por tudo isso, você valoriza o jovem aprendiz que vai entrar na sua empresa, você valoriza o freelancer que vai entrar na sua empresa, porque você passou por todos os processos. Então eu acho isso muito legal mostrar esses empreendedores raízes, porque todo mundo acha, a galera nasceu com grana, chegou, investiu, a loja explodiu. Não. Todo mundo começou construindo tijolo por tijolo. Com certeza. Tá sendo muito legal ver isso, né? Top. E aí, baseado nisso, por exemplo, quando eu saí do Pão de Açúcar, aí eu comecei a procurar emprego pra lá, pra cá e nunca encontrava. Eu achava muito chique essas pessoas que andavam, os jovens aprendizes, que já tinha nessa época. De social. De social, ali na Faria Lima, na Paulista. Eu falava, eu quero ser um desses aqui um dia. E eu nunca conseguia. Eu entregava currículo e não dava certo. A gente ia entregar currículo junto, né?
né? Nessa Olha. época. Pegava Olha. ônibus, descia lá no terminal e saía entregando. E nunca dava certo. Por quê? Eu não tô Que bom qualificado? que não deu. É. Eu consegui arrumar um primeiro, né, do que ele. E aí ele Trabalhava ficava com em seguradora. Consegui um de jovem aprendiz. E aí ele ficava agoniado, tipo, por que eu não consigo? Por que eu Esse não aqui é um consigo? trabalho. Não, eu Você lembro precisa que nessa época, desculpa até de- cortar. Não, tá tranquilo. Eu lembro que nessa época, quando ela conseguiu, a gente tava procurando junto. E aí, por ela ter conseguido primeiro, ela iniciou. Todas as etapas eu fui com ela. Que aí foi o quê? Umas 3 etapas, mais ou menos, 3 ou 4 etapas pra ela bem ser difícil. contratada. E aí todas eu ia, tudo mais, acompanhava. Quando ela conseguiu, ela começou a trabalhar. Eu fiquei desempregado ainda. E eu não tinha nada o que fazer. E eu comecei a ficar incomodado. E aí a gente se comunicava todos os dias. E aí, dentro disso, a comunicação acabou parando, finalizando, porque ela estava ocupada. E eu não entendia isso na época. E aí, eu lembro que até teve uma vez que a gente pegou, a gente se encontrou lá no terminal. E aí falou, eu acho que não vai dar mais certo. Eu lembro até Não hoje. vai ela dar, falava, não vai dar, você trabalha e eu não. não, tipo assim, a gente não se fala mais. Aí ela, que não sei o que, eu tô em outro momento e tal, você tem que aprender, respeitar. Então, assim, foi algo bem complicado. Eu lembro desse dia, foi bem triste, tava nublado e tudo mais. Que cena, hein? É. Que ceninha triste, hein? E eu queria No saber como que terminal. vocês começaram na roupa, porque não é antigo isso, é Sim. recente. Eu tava fuçando os stories, é o que, 2022? Não, faz 4 anos, né, que eu comecei com roupa. Mas Tá. antes disso, ele começou a vender na internet com outras coisas, né? Ele já vendeu de tudo aí na internet. Foi ele que me ensinou, né, na verdade. Você não era dando digital, era o Júlio. Não, eu trabalhava CLT, né? Aí eu vou chegar agora nessa parte. Por exemplo, tentei emprego, não consegui. E aí, o último emprego que eu trabalhei antes de começar o empreendedorismo a empreender foi em uma agência de telemarketing. Foi o pior emprego da minha vida. Eu ganhava R$300 por mês. E aí eu ficava lá sentado o dia todo. Aí eu tinha que ficar prospectando as pessoas, ligando. Então, assim, eu comecei a ficar doente. E era meio que uma enganação psicológico e que tudo contrataram ele, né? E nessa época ela já tava trabalhando já. E aí eu falei, tem que trabalhar pra não ficar parado. Então, assim, foi meio que uma enganação. No meio pro final, eu acabei não recebendo lá. Puta merda. Então, Sofrido pra caramba, não é? Aí, assim, eu lembro que teve uma vez que ela foi lá na casa dos meus pais, na época que eu morava lá. E aí eu falei, eu vou sair do emprego e eu vou começar a trabalhar com o Mercado Livre. Que aí porque na época já tinha um pessoal lá do bairro que vendia. No Mercado Livre. E os caras, tipo assim, na época ainda vende bastante e tudo mais, mas assim, os caras chamavam atenção, porque na época todo mundo... Com trampinho. no trampinho, o pessoal lá vendendo, e na época era novidade. Aqueles carros Captiva... Veracruz. E os caras tudo tinham aí. Os caras eram tudo gente Tênis de boa. 1000. E aí eu falei, não, eu tenho que ir. Não é com esse pessoal. Na época tinha um amigo em comum que já tava trabalhando com eles, tava tendo uns resultados top. Eu falei, me coloca lá. Aí ele, não, beleza, conversou. Aí o cara falou, não, beleza, na melhor oportunidade a gente coloca ele. E aí, quando teve a oportunidade, eu entrei pra vender no Mercado Livre. Eu lembro Com até eles? hoje. Eu lembro até Vocês hoje. vendiam o quê? Quando eu entrei lá, era um estoque. E aí eles trabalhavam vendendo tênis. Só que era falsificação. Era réplica. E aí, na época, vendia muito no Mercado Livre. Eu lembro que eu entrei assim, eu nunca tinha visto algo desse jeito. Meus olhos brilharam. Eu falei, meu Deus. Disneylândia. Tipo, era uma casa, 3 andares. E cada andar tinha estoque, tinha pessoas trabalhando. Era bem apertadinho. Uma estrutura... Mas tinha computador e tudo que é lado, o pessoal vendendo e pacote pra lá, pacote pra cá, e eu meio que sem entender. Aí, nessa época, esse amigo em comum que me ensinou a vender. Ele falou, você faz isso, faz aquilo e tudo mais. Aí eu peguei um macete e comecei. Aí criei lá a minha loja, comecei a vender e tudo mais. Você vendia tênis também? Vendia tênis, eu Pra vendia eles, pra né? eles. Ah, tá. Ah, eles como se fosse criavam uma várias revenda, lojas. assim. Que na época começou... Como se fosse um exército de vendedores. De Cada um vai subir na falsificação. sua loja. Só que aí você chegava lá com o seu... Na época não tinha esse negócio de CNPJ, era CPF, você conseguia arregaçar ali. Então, assim, comecei a vender e aí o pessoal vendia muito. Lá era papo de mais de 1000 vendas por dia que tinha na época. Nossa, E na faz estruturinha, tempo, né? E faz tempo, é muita coisa. Aí, daí Antes mesmo enlouquece da qualquer pandemia, um, né, Júlio? Não, isso aí foi muito... Acho que foi uns 4, 5 anos antes da pandemia. Nossa, era tipo assim, Isso aí, tudo quando eu mato, iniciei, foi em Mercado Livre. 2016. A pandemia foi quando? É pro 2020. Mercado Livre aceitar a Gente. falsificação, né?
Eu iniciei em 2016. Aí fiquei 2 anos trabalhando com o pessoal lá. Aprendeu tudo que... Aprendi tudo. O pessoal também sem palavras, trouxe bastante conhecimento. Só que aí era um castelo de areia. Subia e descia. Ao mesmo tempo que eu aprendi a vender, Caía as lojas. eu via também, aprendi como que eles se comportavam lá mediante as coisas que aconteciam. Tinha muito problema com as marcas, que as marcas denunciavam, aí com as entidades do governo, entendeu? E aí dentro disso, assim, crescia, descia, crescia e descia. E eu via isso deles. Eu falei, pô, os caras têm muito potencial, mas sempre acaba indo e descendo, indo e descendo. E aí dentro disso teve uma época, quando foi para eu sair, já completando os 2 anos lá dentro da empresa, acabou que todas as lojas do Mercado Livre foram banidas. E todos os dinheiros ficaram bloqueados. Nossa. De toda, tipo, tinha mais de 20 lojas na época. E o lá. estoque também lá... O estoque lá lotado. E aí eles precisaram mandar todo mundo embora. Todo mundo, sem exceção. E não foi por questão, tipo, não tô gostando do seu desempenho. É porque não dava para segurar, entendeu? Então eles tiveram uma visão assim, que se eles mantessem isso aqui, eles iam ter prejuízo com os funcionários e tudo mais. E aí precisou mandar. E eu fui um deles. Só que eu fui o da última remessa. Aí dentro disso eu saí e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu já estava acostumado, por exemplo, eu ganhava meu salário e ainda ganhava uma comissão. Então, assim, eu conseguia fazer um dinheirinho legal. Aí nessa época foi onde eu comecei a ver mais o dinheiro. Pô, bem legal, interessante. Gosto muito. E aí quando eu saí, eu falei, agora, o que eu Dá faço? pra comer um lanche, dá pra comer uma pizza agora, né? Não, e detalhe que bem nessa época que ele ficou sem emprego, coitado, tão sofredor, eu fiquei grávida, né? Putz, Nossa. e aí? Mas aí o homem, aí vocês dois é a hora que também, né? Não tem o Não, que fazer. E eu tinha É a hora acabado... que você não tem o que fazer, né? E eu tinha acabado de ser efetivada no meu trabalho, né? Eu tinha que fazer uma faculdade pra eu poder ser efetivada. Aí eu fui pra outra área, deu 15 dias e descobri que tava grávida. Só pra complementar, isso aí já era mais ou menos de 2018, né? E aí eu fiquei... Meu, e se me mandarem embora agora? Nessa época eu já tava morando com a minha irmã, sozinha. E o salário não dava pra nada, né? Se eu não me engano, acho que sobrava R$80 do meu salário. E eu falei, lascou. Se me mandarem embora, o que a gente vai fazer? E a gente não morava junto ainda. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei muito, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí você recebeu 2 notícias. Não, essa notícia foi um pouquinho depois. E ela já ia vir em sequência. Aí foi quando eu peguei, eu pensei muito bem, né? Como já estava próximo, não tinha saído a notícia que ela estava grávida e tudo mais, a gente não sabia. Enquanto isso, eu estava tentando empreender de uma forma ou de outra. Assim que eu saí, o que eu fiz? Eu abri uma loja no Mercado Livre com outro CPF. E aí eu comecei. De tênis? E aí eu comecei a vender os tênis lá do pessoal. Conversei com eles primeiro. Aí, na época, eles eram meus patrões. Aí eu conversei, não, se eu conseguir vender aqui, vocês conseguem dar um prazo e tudo mais. E aí eu consegui um prazo de 30 dias. Aí eu fui. Começou a aprender Já uma come- lista. O jogo financeiro. Como vender sem dinheiro. Aí eu Sou comecei bom nisso aí também. Boa. Aí eu comecei a vender. Criei lá, comecei a cadastrar os produtos. E aí começou a vender pra caramba. Por que eu pensei? Eu falei, se a maioria das pessoas que vendia tênis estava ali com eles, porque os caras dominavam o mercado nessa época. E aí as outras pessoas que vendiam tênis também tinham sido mandadas embora do concorrente. Eu falei, não tem quase ninguém vendendo, né? Então eu vou tentar vender aqui. E aí eu abri a conta no Mercado Livre, mesmo sabendo que ia parar, bloquear pra falar. Então, eles iam te bloquear em quanto tempo? Mas você Então, precisa de um dinheirinho, né? Porque foi isso que ele aprendeu a vender. Eu acho que ele nem tinha essa mente aberta de que poderia vender outras coisas, né? Então E aí eu cadastrei lá os produtos, começou a vender. Eu lembro assim que no meu primeiro mês eu fiz 4.000. E aí desses 4.000 eu paguei acho que 2.000 paguei na época 2.000 de mercadoria e sobrou 2. Que aí eu lembro que nessa época aí quem me ajudou até a fazer o cálculo lá foi meu irmão. Meu irmão era mais velho e falou, você vendeu, sobrou isso. Falei, caramba, tenho 2.000 aqui livre já. Só que aí, depois disso aí comecei a vender, só que aí sempre bloqueava. Aí eu tinha que chegar na negociação lá com o pessoal, o dinheiro tá bloqueado lá, eu não tenho condições pra pagar. E eles dão o dinheiro depois? O Mercado Livre soltou o dinheiro ou Você não? tinha que ficar... é difícil, você tem que provar várias coisas, que você tá vendendo falsificação, né? Eu puxava vários artigos lá, pesquisava no Google lá. Virou advogado. De acordo com o Código Penal da lei tal, se vocês não liberarem, a minha assessoria jurídica vai entrar com um processo em vocês, tudo mais. E eu nem tinha. Tipo, Assessoria jurídica era eu tudo no advogado. Google. Aí, nessa daí, fui fazendo até que, assim...
fui crescendo, aí nesse meio tempo era castelo de areia, subia e descia. E aí começou a acumular um valor a pagar o pessoal, né? E se não pagasse, não tinha como liberar a mercadoria. E aí foi quando eu fiquei sabendo da notícia que ia ser pai, né? E aí nessa época eu não tava com estabilidade, tava instável. E dentro disso, o que aconteceu? Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu tava lá no Instagram, eu vi uma história que apareceu lá do rapaz que ele tava vendendo picolé no Parque Vila Lobos. Ele, comprei aqui, paguei 80 centavos, tô vendendo por R$4. No final do dia eu tô fazendo tantos. Aí eu falei, vou lá. E vou vender picolé. Gente, eu chorei esse dia, porque ele foi me contar lá quando ele chegou em casa já com a sacola, com os picolé vazios. Fui vender picolé pra pagar, acho que a parcela do cartão, que era o meu cartão, né? A gente tinha acabado de se mudar, eu tava grávida ainda. Comprei os móveis, tudo no meu cartão, porque ele tinha ficado meio que desempregado. E ele tinha que dividir comigo, como que eu ia pagar? E eu sempre fui certinha. Construindo ainda. Eu sou bem certinha, né, com as minhas contas. E aí, eu sou brava também, né? Tem que ser, né? Tem que ser cão bravo, né? E aí, ele falou, eu vou dar um jeito. Aí, foi lá vender picolé. Aí, depois eu falei, nossa, mano, fiz o menino vender picolé. Olha que nível que a gente tá, né? Caraca. Mas não é errado. É porque eu tinha mente fechada pra empreendedorismo. Eu trabalhava CLT, meu pai... eu vou falar pra você, esses caras aí, eles ganham muito mais dinheiro que muito cara Sim. né? Engravatadinho. Depois que a gente entra nessa mente, a gente entende. Mas se a gente tá ali na mente fechada, que é CLT, que tem um plano de saúde, que tem, sei lá, um vale alimentação... Uma estabilidade. A pessoa, às vezes, ela se acha melhor do que a pessoa que tá vendendo bala no farol. E é uma estabilidade? Porque vamos concordar, a pessoa é CLT, beleza. Mas assim, pra amanhã virar uma coisinha na cabeça da pessoa que é seu patrão e te mandar embora, isso é estabilidade? Ou estabilidade é você ter o seu negócio e poder ter o poder de decisão de vamos seguir assim, vamos seguir assado? Claro, todo negócio tem épocas boas e épocas ruins, beleza. Mas você ter esse poder de decidir e segurar essa barra. Agora, quando você é funcionário, cara, se o seu patrão decidir que não quer mais você... Isso é estabilidade? É um drive que eles instalam na nossa cabeça. Então, a gente sai da escola... Nossa, qual faculdade que eu vou fazer? Aí faz a faculdade, aí fica ali perdido no mercado de trabalho. E é isso, eu não sei os pais de vocês, mas os meus tinham essa crença que você tinha que arrumar o seu emprego e ficar lá até morrer na empresa, né? Que a gente vem, acho que por exemplo... É diferente. Os nossos pais, a cultura que eles tinham na época era diferente, entendeu? Não que... E aí eu já me preocupo com os nossos filhos, entendeu? Que já é totalmente diferente. Você pode fazer qualquer coisa. E aí é de educar da maneira certa, sabe? É algo que me empreende bastante, assim. Eu fico, será que eu tô dando o exemplo certo pro meu filho? Porque aí, graças a Deus, a gente não passou por isso, né? Mas, por exemplo, eu vejo que nossos pais, na época... que eles eram jovens, era aquele negócio, ia pra escola era o saco de arroz, era a mochila, o brinquedo era a espiga de milho e tudo mais. Então, graças a Deus a gente não presenciou isso, né, já a nossa fase. E aí nossos filhos já é totalmente diferente, já é a era da tecnologia, celular, tablet. Videogame, tablet. Daqui a pouco os atrasados vão ser a gente, né? Eu vi esses dias um vídeo falando que por que a geração dos nossos pais tem tanto medo de empreender. Porque você vê, normalmente eles são mais conservadores. Não vamos investir. Tem esse respaldo. Porque antigamente era muito mais caro você empreender. Porque antigamente não existia internet. Então, tipo assim, você queria abrir um negócio? Você tinha que desenvolver uma marca, um espaço físico e um produto físico. Começa com isso daí. Vê se você consegue começar com zero. Não consegue. Hoje, no digital, você consegue literalmente vender qualquer coisa com R$0, se você quiser. Menos risco, né? Não tem risco. A gente tem muito menos risco, muito menos investimento. Então, é por isso que a geração anterior, a nossa, tem muito medo. Porque era muito mais difícil empreender antigamente do que agora. E nem tinha acesso à informação também, né? Exato. Não, mas era difícil. Imagina, não tinha digital. Tudo tinha que ser físico. Então, eu vou abrir uma loja. Então, tem que ter um aluguel, um espaço físico, uma reforma, produto. Era muito caro. Não era qualquer pessoa. Você tinha que vir de uma família com dinheiro para conseguir fazer isso. Sim, é verdade, realmente. E aí, retomando aqui ao assunto, pra vocês entenderem agora a parte do empreendedorismo, comecei a vender picolé. E aí, era justamente para pagar as coisas. Nessa época, a casa que a gente ia morar não era nossa, a gente tinha alugado. Aí tava construindo. Então a gente pegou uma casinha legalzinha no início, pequena, mas tipo, bem acabadinha e tudo mais. E aí, nessa época, eu tava
trabalhando para pagar já, por exemplo, as parcelas. Era fogão, era Tava difícil. guarda-roupa. Aluguel. Ter filho é fácil fazer. Fralda que já tava pra vir. Sim, aí toda essa programação. Aí, graças a Deus, nessa época a gente teve bastante suporte da irmã dela, que é mais velha, na época morava junto com ela. Tanto é que antes da gente se mudar, fiquei um tempo morando lá com elas, acho que foi uns 3, 4 meses antes da casa ficar pronta, até mesmo para economizar, para poder entrar na outra casa. Então, assim, para todos que eu falo, aonde eu chego, por exemplo, para a gente iniciar, teve um anjo da guarda. Nosso anjo da guarda foi a irmã dela, que sempre nos apoiou, nos ajudou. O primeiro carro que a gente conseguiu foi através dela, comprou um Corsinha. Nossa, a gente comprou sem entrada nenhuma, 10 mil o carro na época. Dela, a parcela acho que era R$400, a gente dividia por 2. Então, assim, ajudou bastante a gente nesse processo, porque ela via potencial na gente e tudo mais. Que legal. E aí, nessa época, comecei a fazer isso, só que assim... eu via que, por exemplo, estava fazendo dinheiro legal, mas precisava de algo mais sustentável ali. Não só sustentável, mas que tivesse uma garantia. Já estava meio desvinculado um pouco do Mercado Livre, por conta que, assim, era indo e subindo e descendo, subindo e descendo. E aí, dentro disso, o que eu fiz? Apareceu uma oportunidade de trabalhar na loja de carro que era do pai dela na época. E aí a irmã dela era o braço direito, só que aí ela ia embora para Portugal porque a gente ia morar junto, e elas na época moravam junto e tudo mais. Ela chegou uma oportunidade de morar lá. E aí dentro disso, fui trabalhar nessa loja de carro. Trabalhando lá, eu fiquei um tempo lá, e quando eu estava lá, o que aconteceu? Eu falei, vou voltar a vender. E aí eu comecei. Tênis também. Voltei a vender, comecei a pegar lá no Brás e tudo mais. E aí, dentro disso, ele enxergou uma oportunidade, a gente montou uma parceria, montou uma sociedade, aí a gente pegou um espaço. Antes disso, por exemplo, eu trabalhava às 10, chegava lá às 10, só que eu saía de casa 4, 5 horas para pegar os tênis. E aí embalava lá, como era loja de carro não é todo dia que vem gente. Comprar, né? Aí eu ficava tranquilo, embalando lá, aí eu passava o correio, retirava lá e ele começou a ver. Aí a gente pegou e montou uma parceria, aí a gente pegou o primeiro espaço, a primeira sala. Aí a gente montou, chamou 2 pessoas. Era bem... Tem as fotos até hoje. Aí era bem enxutozinho. Essas 2 pessoas, 2 computadores, a impressora. Mas isso que importa, eu acho. O começo. Porque tem gente que quer começar com muita coisa. Começa cara. perfeito. É Não, eu melhor lembro começar que do jeito que isso dá, aí né? era... Tipo, foi uma conquista muito grande. Falei, caramba, eu tô com um espaço e mesmo aqui. Assim, enxuto é o ideal pra quem tá começando. Sim. Você tem que ter o menos gasto possível. Não dá pra você pegar, vou alugar um espaço grande, vou contratar 10 funcionários. Quem paga É que tem tudo gente isso? que não tem coragem de começar pequeno, né? Quer começar no perfeito. Porque eu quero ter uma loja assim, assim, assado. Mas às vezes não dá, a condição não dá. E a gente tem que começar com o que a gente tem, né? É um Quase degrauzinho sempre por vez, não dá, né? É um degrauzinho por vez, não tem como. Certeza. E aí, dentro disso, a gente começou. Pegamos a primeira sala. Aí eu lembro que a gente montou uma conta lá. Aí eu lembro que uma conta... E tênis sempre vendeu bem. Falsificação em si... hoje em dia a gente não vende mais falsificação, tá, pessoal? Mas só pra vocês entenderem que teve um começo. Eu comecei pela falsificação. Foi uma oportunidade que eu porque encontrei. réplica tem muita procura, né? Não, Então, muito. o pessoal que vem... É porque hoje em dia as plataformas derrubam sempre, mas, assim, o pessoal que consegue vender ainda vende A muito, né? Shopee vende ainda, não vende? Vende. Aí, ó, tá vendendo tênis na Shopee, certeza. Não. Foi difícil pra sair dessa parte aí. Aí, dentro disso, eu lembro que a gente montou uma conta lá e assim, no início mesmo, e no primeiro dia a gente já vendeu 10 mil já. Caraca, de tênis. Não, de tênis. Vende muito. Vendia pra caraca. E aí, nessa época, era atrás de fornecedor. As pessoas que eram meus patrões na época viraram meus fornecedores. Só que aí, por exemplo, comecei a ir atrás de preço, entendeu? Eu falei, tem que achar preço. Aí fui procurando fornecedor aqui, fornecedor ali. Aí foi onde encontrei preço mais barato. E aí foi crescendo. 2 pessoas, tipo, já tava, por exemplo, já não tava dando mais. E aí, o que a gente tem que fazer? Contratar mais pessoas. Aí foi chamando. E aí, eu usei o mesmo modelo de negócio que eu aprendi lá atrás. Por exemplo, a pessoa vinha, ela montava a conta dela com o CPF. E aí, entendeu? Com o CPF dela, com o CPF dos parentes E aí dela. o dinheiro cai na conta da pessoa.
E aí A foi Receita subindo. Federal que lute. Aí E o patrão também. Aí foi crescendo o negócio. Aí de 2 passou pra 3, É porque 4, foi o 5. aprendizado que você teve, né? Sim. Foi o jeito que você viu alguém fazer. Ele achou que era o certo, Certo, porque foi a única opção que ele tinha, né? Até aprender. E não tinha o acesso à informação que tem hoje, né? Não, com certeza. E as informações na época eram bem esse enxutas. Era desse jeito. Sim. Aí dentro disso, a gente aumentou, a sala ficou pequena. Aí eu trabalhava nesse sistema, por exemplo. Eu vendia primeiro para comprar depois. Eu não estocava. Só depois quando o produto começava a pegar relevância, entendeu? E aí o produto pegava relevância. E aí uma sala ficou pequena, aí depois a gente pegou 2, aí depois a gente pegou 3. A gente pegou um andar inteiro lá. Com o decorrer do tempo as coisas foram acontecendo. Nesse modelinho. E aí sempre esse negócio, castelo de areia. Mas aí tipo, já tinha um caixazinho, entendeu? Porque querendo ou não já dava para segurar. E aí dentro disso, foi na época que lançou a Shopee, que foi quando chegou a pandemia. A gente já vendia bem, já vendia em todas as plataformas que vocês imaginarem. E aí na época teve a Shopee. Quem trouxe a Shopee lá para dentro da empresa lá foi um funcionário na época que falou, tem uma plataforma nova aqui, vamos anunciar nela? Eu não coloquei fé. Na época, eu não sei se vocês conhecem o Enjoei. Sei. A gente arregaçava de vender no Enjoei. Vendia muito, Sério? muito, Nunca muito. imaginava. E ninguém vendia no Enjoei, a gente arregaçava de vender. Porque no Enjoei todo mundo acha que é produto já usado. Isso. Não, mas tem novo também. Inclusive, tem gente que vende lá até hoje. Isso mesmo. Só que eles são bem enroladinhos. E a gente Enjoei. vendia pra caraca lá. E aí, poucas pessoas sabiam. Então, quando chegou a Shopee, eu falei, Shopee... Nossa, eu nem Mas Já imaginava. tô vendendo bem, Tô dando né? moda, trabalhando pra caramba aqui. Ele, não, vamos fazer... Aí ele pegou, criou uma conta lá, anunciou, eu lembro. No primeiro dia já 50 pedidos. E aí era 0 Caraca. comissão. Porque quando a Nossa, Shopee eles chegou... estavam começando, eles queriam... E aí foi bem Ficou na vários época... meses, né, sem comissão. Foi bem na época da muito bom. pandemia. A pandemia chegou, as lojas Nossa, tudo que fechou. sorte, velho. E aí o negócio lá disparou. Abriu a primeira loja, a gente viu que tinha potencial. Aí Isso a com gente as réplicas ainda. Com a réplica. Já a gente vai chegar na parte que eu Da saio moda. delas. Aí, dentro disso, aí a gente começou a montar várias contas, começou a vender e tudo mais. E aí as lojas tudo fechadas, lojas físicas, e a gente só tinha contato só com o fornecedor. E aí eu lembro que, era tipo cena de filme. Todo mundo em casa, as avenidas ali, marginal, Vazio. tudo vazio. Eu lembro E que vocês arregaçando só de eu com vender. o Corsinha indo lá buscar. E aí, tipo, era uma cena de filme. Eu não via nenhum carro na avenida. Ia arregaçando, né? Arregaçando. Eu ia buscar tecido também. Aí nessa época aí, a gente pegou, cresceu bastante. Aí a gente foi chamando mais gente, atendeu a demanda. Nessa época, essas salas ficaram pequenas. Aí eu fui e a gente alugou um galpão. Caraca. Aí a gente alugou um galpão, aí fez todo o processo lá, colocou todas as prateleiras, chamou mais gente. Fez estoque, né? Fez E estoque. nesse meio tempo você era CLT Eu ainda. tava no CLT. Não tava botando fé. Caraca. Ou Não, eu tinha medo. Nossa, o meu Negócio emprego ali era arregaçando, tudo pra salas mim, e né? salas e- E a gente, por exemplo, a comunicação também que a gente tinha era pouca, porque o trabalho dela consumia muito tempo dela e o meu também, então a gente quase não se falava direito, era só mais no final do dia mesmo. E ali lá, morto. E dentro disso também a gravidez, aí teve o nosso filho, aí processo de ficar cuidando, fez faculdade também, aí Caramba. dividia muito tempo. Então sempre foi correria, sempre foi loucura. Nossa. Dentro disso a gente pegou o galpão lá e aí nessa época tinha um fornecedor, só que aí na mesma tese vou procurar preço. O fornecedor já não estava sendo mais suficiente. Tinha caixa, fui atrás de fabricante. Aí fui nas fábricas e a gente não só pegava mais o fornecedor, a gente era o fornecedor. Então a gente Caraca. começou a fornecer para outras pessoas. Dentro disso eu comecei a ensinar as pessoas próximas. O pessoal começou a ver resultado, começou a ver crescer, aí a gente trocou de carro e tudo mais. Então assim, Já era Evoque envelopada. Não. não. Tem uma Ela Evoque sou uma Veracruz. envelopada. Era a gente Da tinha- cor da marca dela, o branding se faz aí, ó. Quem assistiu o episódio do branding? A gente comprou um HB20 na época. Esquece. E A aí- gente Dourado, sempre papai. demorou muito, assim, sabe? Pra ter coisas boas. Legal. Até hoje eu tenho consciência pesada de comprar coisa cara. Assim, o carro
é uma exceção. branding. É uma exceção, Brand. mas Investimento, assim, investimento. coisa de marca. Eu sou muito enxuta, sabe? Assim, nos Legal. gastos eu fico com a consciência pesada. Então, pra gente ter, Não é demorou, consciência né? pesada, é que você sabe o valor do É. dinheiro e você sabe como isso custou, entendeu? Eu acho que é diferente quando as pessoas vêm de famílias ricas, que o dinheiro tem um... Não que ele tenha um valor menor, mas é um peso menor. Tipo, hoje você pensa, quanto você tem que vender pra pagar isso daí? Vale? Tem que ver, Então, e entendeu? aí passou um tempão com o Corsinha. Aí a gente trocou, não deu um boom. Mesmo ele vendendo muito na época, a gente sempre foi de dividir, sabe? As contas. Então, Legal. pegava no que eu poderia pagar. Não fazia sentido pra mim, por exemplo, ter uma Evoque, ele pagar 3 mil de parcela, eu pagar R$300. Eu queria sempre dividir de igual pra igual. Legal isso. Então a gente Caraca, da demorou muito pra poder prosseguir. Então ele faturava milhões e a gente andava de HB20 ainda, financiado. Ainda. Se for taxa zero, tá ótimo. E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a ensinar outras pessoas, as pessoas ao redor começou a ter interesse, Chama ver, atenção, né? E aí dentro disso as pessoas começaram a querer participar, saber como que faz. E eu sempre ensinei, por exemplo, sem querer nada em troca, entendeu? E aí, não sem querer algo em troca, porque sempre tinha aquela malícia por trás. Por exemplo, eu ensinava a pessoa a vender trabalhar comigo. Vai e ser ela seu vendia vendedor. os meus produtos. Aí no final eu era Comprava de fornecedor dela. E aí ela vendia, ela tinha prazo lá comigo, então, querendo ou não, ela se tornava ali um cliente. Então, assim, o negócio começou a crescer muito rápido. E aí, dentro disso, é onde eu comecei a ver mais dinheiro e tudo mais. Eu nunca tive aula sobre, por exemplo, educação financeira. O que eu aprendi foi tudo na marra mesmo. E agora é onde eu vou entrar aqui na história que, assim, marcou a minha vida. Dentro disso, não só a minha, mas como a dela. E aonde tudo começou a acontecer. Como eu falei, eu comecei uma sociedade com o pai dela na época e tudo mais. E essa sociedade foi bem até um tempo. Só que assim, depois os princípios começaram a mudar. Ele tinha um pensamento, eu tinha outro, não estava batendo. Então a gente acabou decidindo separar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação, a gente conversa e tudo mais, sem mágoas um do outro. Mas assim, na época eu carreguei um peso muito grande e eu não soube administrar as minhas finanças. Eu comecei a misturar muito o PJ com a pessoa física. E aí, quando eu fui ver, por exemplo, eu já estava tomando um rombo muito grande, entendeu? Então, assim, eu estava... por exemplo, não sabia administrar. Entrava esse dinheiro, não, isso aqui é empresa, não, isso aqui é pessoa física. Você achava que era tudo dinheiro. Tudo. Mas eu também não foi esse negócio, tipo, de sair gastando pra lá e pra cá. Acho que ele comprou demais em estoque, sabe? Não entendi. teve essa administração. Mas é muito difícil isso, porque ninguém ensina a fazer É, isso. e ele, entendeu? nessa época, assistiu o quê? 20 anos? 19? 19, acredito. Quem que atire a ensina isso primeira na pedra. escola? Ninguém né? ensina Que isso. atire a primeira E pedra. você fala, tá vendendo, tem que comprar mais. Tá vendendo, tem que comprar mais. Aí você fala assim, mas até quanto eu tenho que comprar mais? É. E ou, se você não comprar, você não vende. E o imposto que vai vir daqui a pouco. Quem te ensina Na sobre época eu não imposto, pagava sobre- isso aí. Não, mas bom. quem te ensina? Não, ninguém ensinou. Tipo, Entendeu? foi Se na você não prática. paga, uma hora Deveria a conta ensinar, né? Porque a gente começa a empreender e a gente não sabe dos princípios, que é a finança, que é não misturar o pessoal com o da empresa. Então a gente vai fazendo do jeito que a gente acha que é certo, porque dificilmente Cara, a pessoa... agora criaram recentemente uma faculdade de business. Não existe, Sim. na real, existe uma. E é caro pra E cacete. é cara pra caramba. Isso é Tipo doido. assim, É. não ensinam Esse isso. mercado é novo, assim. Por exemplo, que nem veio essa era da tecnologia, o poder da pessoa comprar pela internet, o poder da pessoa vender pela internet. Isso aí revolucionou e ainda está revolucionando o mercado. Vai revolucionar cada vez mais. Então, assim, consequentemente, isso, por exemplo, cada vez mais vem uma atualização. Se a pessoa não se atualizar como vendedor, como comprador nessa era digital, você Você fica vai ficar para trás. Então, nessa época aí, eu vendia muito bem e tudo mais. Não soube ter uma administração financeira, não soube saber separar e tudo mais, comprava bastante mercadoria, confiava demais nas pessoas, tive muito problema como funcionário, como eu falei para vocês. Eu segui o mesmo modelo de negócio que eu aprendi lá atrás. Então, eu abria as contas no nome de pessoas que começavam a trabalhar, parente, conhecido. E Então, eu enroscado, né? tive muito problema com desvio de dinheiro e tudo mais. E esses negócios era tudo eu que segurava na época. E aí não só isso, mas, por exemplo, tive problema com fabricante, que acaba, por exemplo, na questão da confiança, mandava as notas, não conferia. Quando eu fui ver, ele estava me cobrando um valor. Quando eu fui ver, já tinha pagado e já tinha pagado muito mais, esse valor não retornou. Sabe? Aquela parte da confiança. Então foi onde eu comecei a quebrar a cara. Dentro disso, eu sempre gostei de manter a minha palavra no negócio.
E aí, o que eu comecei a fazer? Empréstimos. Só que assim, eu não tinha nome pra fazer empréstimo. Aonde eu fui recorrer? Os seus amigos lá, não? Não, os famosos agiotas. Ah, tá. Meu Deus! E aí, dentro disso, pra manter a palavra, comecei a fazer empréstimo para poder arcar com as despesas. E aí, eu não tinha... como eu falei, não fiz aula de administração e tudo mais. Então, eu não sabia sobre essa parte de percentual, quanto que pagava por mês. Então, era muito de acordo. Então, o que o agiota oferecia, eu aceitava. Então, era aquele... Você me dá 100, eu te dou 200. Cara, acho que você é a primeira pessoa que eu conheço de verdade, assim, tipo, falando fala abertamente. que... Não, fala e que abertamente. pegou com o agiota, tá ligado? E eu peguei com o agiota e falei, a primeira pessoa que eu conheço que falou isso. E falar abertamente, porque é uma dor. Não, Entendeu? As pessoas não vão falar. Por muito vão tempo ele não esconder. falou, ele tinha vergonha, mas Não, mas não é vergonha é a, nenhuma. realidade. Hoje em dia eu e a gente enxergo, entende. entendeu? Mas na época... Cara, é muito louco, porque, tipo assim, eu falo que é extremamente importante você falar, porque vai ter gente... Que tá passando- pensando em fazer isso. Exato. Não, ou Sim. já tá. Ou já tá nesse enrosco, é verdade. É Entendeu? porque, assim, essa história que eu já presenciei, como vocês falou, automaticamente tem alguém que tá vivenciando essa história também, Sim. entendeu? Então, assim, de dificuldade e tudo mais. E aí, dentro disso, eu comecei a fazer empréstimos com a agiota e tudo mais, para honrar minhas palavras. Eu aceitava o que a agiota falava, e aí eu pegava o dinheiro e não pensava na consequência. Só que depois isso foi virando uma bola de neve. No Caraca. começo estava tudo bem. Mas, assim, depois eu fui enxergando que, pô, eu tô pagando um absurdo de juros. Era algo muito, por exemplo, pegava um exemplo, 100 mil, pagava 20% de... Ai. Entendeu? Então eu falava, meu Deus, o que eu fui fazer? Ganhava R$3 por pedido. E ela ganhava pouco, né? Marketplace, você Já tem tem que taxa de tudo quanto é lado. E aí, dentro disso, por exemplo, acabei começando a me atrapalhar. Nessa época eu já tinha rompido já a minha sociedade, então eu tava tentando arcar com todas os problemas que apareciam na minha O frente. estilo de vida já dá uma leve... E aí, pra poder, por exemplo, honrar sempre com a minha palavra, e não foi só um, tá, gente? Foi mais de 5. Caramba. Ele pegava de um, aí não conseguia pagar, aí Pegava pegava do de outro outro. pra E pagar o detalhe, eu não sabia de nada. Então, e Tudo aí... em E segredo. se Qual o elas nome desses caras, ameaçassem esses a vida contatos pra ir atrás dela? deles? Eu vou matar a sua esposa. Começou a ter isso aí. Então, Meu assim... Deus do céu. E como eu não sabia do que tava rolando, ele não me contava, né? Meu Como eu Deus, falei vergonha. pra vocês, assim, por muito tempo eu tinha vergonha de falar sobre isso. Ah, Hoje sim. em dia eu falo abertamente. Foi algo que eu tinha que me libertar, entendeu? E aí não só isso, por exemplo, aí comecei a fazer os empréstimos, isso, aquilo, e aí começou a virar uma bola de neve e tudo mais, e aí não conseguindo pagar, já tô encurtando pra vocês entenderem, não conseguindo pagar, honrar com os compromissos, aí como você falou, aí começa a vir as ameaças. E eu nunca gostei de trazer os problemas pra dentro de casa. Nessa época... Antes disso, eu já tinha pegado, conversado com ela, que foi quando ela decidiu a empreender e tudo mais. Aí você vai explicar agora, né? Que foi que eu fiquei um tempo assumindo as responsabilidades dentro de casa. E aí, dentro disso, quando ela já ficou sabendo, ela já estava empreendendo e tudo mais. E aí eu peguei e, por exemplo, não foi algo que eu vim falar abertamente para ela, foi a necessidade, entendeu? Assim, olha, então, O estão te desespero, ameaçando, cuidado com o desespero. fulano de Então, vamos ter que mudar de casa aqui. E aí, Caraca, mano. dentro disso aí que foi acontecendo, aí começou, por exemplo, aí eu comecei a perder as coisas, aí a empresa que eu tinha já não tinha mais, entendeu? Comecei a vender, comecei a ter, tipo, receber ameaças, questão não só de agiotas, mas das entidades do governo também, porque era réplica e tudo. Nossa, uma tudo bola de mais. neve. E Então parece que quando acontece, vem tudo junto de uma vez. começou a acontecer as coisas tudo, e aí foi onde eu não tava conseguindo separar. E aí é onde a Tchelle entra aí agora, ela vai falar um pouco, aí depois eu vou complementar. Ela falou, agora eu vou chegar aqui pra organizar essa porra toda. Mais ou menos isso. Quando ele estava ensinando as pessoas, né, eu já estava insatisfeita com o meu trabalho. No CLT. Porque começou a pandemia, aí eu tinha o Theo tinha acho que um ano, mais ou menos. E eu tava trabalhando de casa, então juntou maternidade, trabalho, juntou tudo, né? Eu não tava mais aguentando, né? E aí eu pedi pra ele me ensinar a vender os tênis que ele vendia, né? Então, a Shopee tinha chegado, eu anunciava, só que eu nunca conseguia vender. Nunca conseguia. E aí, uma vez a gente foi, né, lá no centro, na feirinha da madrugada, comprou umas roupas pra ele vender mesmo, que ele tava tentando, né... Mudar de nicho. Mudar de nicho. Mas acho que era no Instagram mesmo que ele queria vender. Aí eu fiz as fotos em mim mesmo, tirei. Só que aí, como eu já
sempre gostei de roupa. Minha mãe, ela já teve loja de roupa. Então, eu comecei a divulgar, né? Eu comecei a divulgar no Instagram. No começo, bombou de vender. Porque quando a gente começa um negócio, parece que é novidade, todo mundo compra, né? E aí, depois, é difícil você manter as pessoas interessadas. E aí, o que eu fiz, né? Não vendi os tênis, aí a gente tinha pegado essas roupas, eu tinha pegado uns cartão de fornecedor lá no Brás, né? Aí eu sabia que precisava de foto, não tinha o produto, não tinha foto. Mandei mensagem, falei, oi, você tem foto na modelo? Tenho. Não tinha comissão na Shopee, né? Aí eu fui e anunciei do jeito que ele me ensinou, só que eu transformei tudo pra roupa. Aí eu acho que menos de uma semana começou a vender. Aí eu vendia assim, 6, 5 por dia, né? Só que assim, pra mim, eu ganhava R$1.900 na época. Era bastante dinheiro. Tava fazendo por dia, daqui a pouco. O meu emprego... por dia que você fazia no mês. O meu emprego não era um emprego ruim. Eu ganhava R$1.900, conseguia ajudar em casa. É um salário bom, pô. Tinha... naquela época, né, ainda. Sim. E eu tinha vale alimentação, tinha essas coisas tudo que a gente fica, né, apaixonado pela empresa quando tem. E aí... eu comecei a vender, aí eu me animei, né? Falei, nossa. Isso quando você começou a vender, você tava sabendo que tava rolando ou não? Não, muito tempo depois. Muito tempo depois. Eu nem sei se ele tinha começado ainda a se enrolar. Então, assim, pra mim, era aquele sentimento de admiração por ele ter dado certo no negócio, mas eu nunca tive essa mente de empreendedora. Eu aprendi com meus pais. Meus pais são conservadores, então eu sempre fui medrosa. Ai, mas... e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir pagar? Então, eu fiz um combinado com ele. Eu já estava muito mal, né, do meu trabalho. E aí ele falou para mim que se eu saísse, ele conseguia continuar pagando minha faculdade. E o convênio, que era meu maior, né, conseguia manter as coisas de casa. E eu pedi as contas do trabalho. Nossa, esse dia eu chorei muito. E minha mãe falava, não, espera mais um pouco, porque você está sendo precipitada. E eu falava, nessa época o bebê já tinha nascido já. Ah, já tinha nascido. Ele já estava com quase um ano. Tá acontecendo tanta coisa. Tá quase uma novela. Nossa, eu tô aqui. Fala mais. Tá doido. Então, eu não aguentava mais, já tava tendo umas vendinhas. Então, eu já tinha mais ou menos que uma segurançazinha que era o que eu precisava. Não era grande coisa, não ia cobrir as contas que a gente tinha, mas como ele tava bem na minha cabeça, no negócio dele, eu falei... tudo certo. Corta pra ele, tava com 5 agiota querendo te matar. Gente, ele não falou de detalhes, mas eu vou falar aqui. Pode? Gente, foi mais de R$500 mil. Nossa de agiota. Vamos chegar nesse assunto aí. Mais de R$500 mil. Só que nesse momento eu não sabia de nada. E aí eu comecei com o meu negócio. Então, assim, a Tib Store, que é a minha empresa, ela começou aí. E ele estava ainda com a empresa dele. Um adendo, né? É importante falar porque é testemunho. É testemunho. Sim, com certeza. Cara, é testemunho. Loucura, mano. Não, e resumidamente, a gente tá tentando cortar aqui pra se encaixar dentro do tempo. E não só isso, mas Pode falar. Por exemplo, é porque tem muita história a contar, entendeu? Então, assim, foi tempos muito difíceis, entendeu? E assim, não tem tanto tempo. Não tem muito tempo. Que, por exemplo, consegui sair dessa, entendeu? 2020? 2020. É que a gente tá falando de R$500 mil, né? Não é? R$500 mil. Eu fiquei depressivo na época e tudo mais. É difícil, né, gente? Tipo, vocês estão com quantos anos agora? Eu tenho 24, ela tem 25. Caraca, você tem 24 anos. Vocês são muito 24 novos e eram Sério? muito novos, né? Na época, tipo, 20 anos, com R$500 mil em dívida, de agiota, tipo assim... Uma coisa é dever pro banco, com né? Um filho pequeno, tipo... Não, e pra mim, que nunca era bem certinha. Eu briguei com ele por causa da fatura do cartão de crédito que ele foi vender picolé lá pra pagar. Então, assim, eu nunca fui. O picolé não ia aguentar essa, hein? Essa picolé não ia conseguir suprir. Aí eu comecei, né, nessa jornada. E aí eu pedi demissão, então eu não tinha muito dinheiro. Nunca fui de pegar dinheiro, né, emprestado, nunca tive coragem. Então, assim... Meu pai sempre falou também, nunca pega dinheiro emprestado, nunca peguei empréstimo. É porque justamente ela tirou isso dela, porque ela vai introduzir agora, mas ela tirou das minhas experiências, por exemplo, essa parte financeira. Então, eu comecei a vender e aí eu ganhei, acho que foi 5 mil de rescisão. Eu pedi as contas, perdi todos os direitos, né? E eu fiz essa loucura aí também. E esses 1.500, os 1.900 era o meu salário, que eu já tinha trabalhado e tinha sobrado o restante. Aí, eu peguei esse dinheiro e fui comprando. Só que a escala do marketplace, eu não tinha noção da escala, assim.
pra mim, eu tinha trabalhado ali, sei lá, 3, 4 anos pra ter ali 5 mil reais na poupança. Então, o tanto de tempo que eu demorei pra juntar esse dinheiro. E aí, quando eu comecei a vender, o dinheiro foi assim, ó. Deu uma destravada. Acabou? É. E aí, algumas vezes ele ainda me ajudou, né? Em questão de comprar, porque eu tinha venda, mas não tinha um dinheiro pra comprar. Porque a gente esquece que pra vender tem que comprar, né? Aí, Demora pra liberar o dinheiro, né? demora pra liberar. E aí, eu tive muito problema, assim, de vender e não ter o dinheiro pra comprar. E eu nunca, né, fui de pegar dinheiro emprestado e nem nada do tipo. Então, assim, por muito tempo eu trabalhei sem salário. Por muito tempo, às vezes a gente quer empreender e já quer sair luxando, né? Mas eu demorei pra comprar um notebook legal, eu demorei pra comprar um celular legal, sempre com essa mente enxuta, né? E de que o dinheiro que eu tava gastando ali, às vezes eu poderia usar pra estar comprando mais coisa, pra poder enviar mais coisa, né? E aí eu fui crescendo, comecei no quarto de casa, né? Aí ele que me incentivou, eu sempre fui mais pé no chão, ele aluga um espaço, aluga um espaço. Isso ele ainda estava lá, no trabalho dele, estava todo esse processo acontecendo. Aí eu aluguei uma salinha, chamei minha vizinha com a filha dela. Falei, pago 600 reais para cada uma, né? Porque era o que eu podia no momento. Nessa época eu tava faturando, sei lá, uns 20 mil Era no mês. grana? Tipo, Era não muito. nenhuma? Cara, do quarto de casa, tu vai pro lado ali, pra uma salinha. 20K, Pra quem não tava vendendo nada, era grana? E aí eu já tava conseguindo tirar lá os Quantos anos você mil. tinha nessa época? Acho que 20, 21. Cara, 21 anos pra fazer 20K, juiz faz isso aí, entendeu? Tudo bem que não é tudo lucro, né? Mas você vai Impressiona, olhar... né? Tipo assim... E aí, por exemplo, eu fui crescendo, né? Aí eu sempre fui de não, eu tenho que ter estoque para eu poder vender muito, porque não adianta eu vendendo muito, eu não consegui enviar. Então eu sempre enchi tudo de estoque, sempre fui a doida do estoque, né? A doida do estoque. Então, por exemplo, chegou no momento que não cabia mais, aí eu também mudei de sala. E aí eu fui crescendo, ele continuou na empresa dele, então faz pouco tempo que a gente tá junto nessa, Legal, faz legal. pouco tempo. Aí eu fui, abri no outro espaço, contratei mais pessoas, isso aí a gente já estava faturando uns 200 mil, 300 mil. Isso com um marketplace ou vários? Era só Shopee nessa época, achei que não tinha chegado ainda. Caramba. E aí, contratei mais pessoas, aí a doida do estoque enchi de novo. Nos 200K você nem sabia ainda do BO. Não sabia. E assim, era 200k, gente, mas eu tô frisando isso porque, por exemplo, É faturamento, né? pra chegar nos 200k, eu tive que ficar muito tempo sem receber. Então, tudo que eu ganhava, foi tudo muito suado. Então, eu ganhava, reinvestia. Ganhava, reinvestia. Então, como eu falei, demorou muito pra eu ter coragem de comprar um carro, por exemplo. E aí, quando eu já estava faturando esse valor, eu decidi me permitir, né? E aí eu comprei um carro melhor do que eu já tinha. Eu já tinha comprado um carro mais basiquinho e eu comprei um carro melhorzinho. E aí eu sempre gostei de postar no Instagram, né? Eu gosto de postar meu dia a dia antes mesmo de usar ele pro profissional. Então eu postei, né, que eu comprei o carro e tudo mais. E aí, nesse período, entendi. deu o maior bololô. Entendi. Já sei o que vai chegar. Ai, o agiota chegou em você. Meu Deus! Entendi. Deu o maior bololô. Por quê? Eu sempre fui muito certinha. Então, assim, pra mim, a minha caminhada tava limpa, consciência tranquila. O Júlio tava lá no negócio dele, consciência tranquila. Aí eu recebo uma ligação Nossa. de um dos agiota, né? Falando. Mas você comprou um carro novo. E aí eu fiquei sem entender nada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí ele falou sobre o carro e tal. Na época, acho que eu tinha comprado um carro de... acho que eu paguei 90 mil. Então era um carro melhor, Não, acho que é. Não, melhorzinho pra quem você tava devendo dinheiro, qualquer cara era carro. pra sociedade. Só que assim, que nem eu falei, a gente sempre gostou de dividir as coisas. Então, assim, eu comprei e aí não foi o que ele me deu ou algo do tipo. Só que as pessoas, elas não entendem. Às vezes a pessoa, ela tem a cultura de fazer tudo junto, às vezes a outra pessoa não tem. Então, ela pega o que ela vive e transmite na outra pessoa. Então, o que aconteceu? O pessoal, todo mundo que ele tava em débito, cresceu o olho sobre isso, achando que ele tava devendo. Não querendo pagar os caras e te dando carro novo. E ficou querendo tomar, né? Tomar. E aí foi que eu que entrei em contato, eu que falei com ele, né? E pra mim, se eu não me engano, esse agiota aí, acho que era uns 50 mil, não sei o que ele tinha pegado. E pra mim, esse dinheiro já era muito dinheiro. Eu nem tinha esse dinheiro na poupança. Porque eu investia tudo em estoque.
Então eu falei, tem essa putz, questão, né? O marketplace, como a margem, a gente vai falar disso, mas a margem é menor. Então, apesar de você faturar muito, você tem que ter muito pra botar ali. E tipo, é menos, você guarda menos, né, no caso. e aí quando ele me falou o valor, eu já fiquei, meu Deus do céu, onde esse menino foi Já era se meio milhão. meter? A Não, gente era tava 50. descobrindo ainda. Esse Quando cara tava fazendo era fazendo 50 mil. levantamento, fazendo levantamento. Esse cara era 50 mil. 50 mil reais. E pra Caraca, mim já era mano. muito dinheiro. Porque eu Não, acho que demorei é. um monte Tá de doido. tempo pra comprar um carro desse valor. Eu comprei em consórcio. Todo mundo achou que eu comprei à vista Nossa. nesse carro. Então, assim, a internet engana, né, gente? Todo mundo uma é bilionário conquista. na internet hoje. Esquece. E aí, eu já achava um dinheiro absurdo. E eu falei, meu... E agora, Júlio, o que você fez, não sei o quê. E fiquei muito puta com ele, porque ele não me contou a verdade. Ó, eu vou falar uma coisa pra você que eu tô apreensivo. Não, isso não é... Onde que a gente vai chegar? Ele não me falou a verdade. Só que o Nossa. que aconteceu? Isso, o cara chegou a entrar em contato comigo, por quê? Porque já tava aqui, a última gota do balde. Ele não dava mais. O cara chegou de boa, né? Tipo, Esse aí era um dos agiotas mais tranquilos. Esse era de boa, esse era parceiro. eu não vou É cortar da o seu igreja. braço. É da igreja. O agiota era Aquele que bate mais no mato. Ele não bate no rosto, né? Aquele que bate mais no mato. E aí, pra Só mim, corta o dedo. pra mim já foi um absurdo. E aí eu falei com ele e ele assumiu, tal, falou que tava meio apertado dessas coisas. Só que o que aconteceu? Eu acho que tava na gota do balde com todo mundo. E aí começou a vir uma bomba em cima da outra. Ah, porque esse aqui tá me devendo 100, esse tá devendo 200. E aí eu entrei em desespero. Nossa, eu entrei em desespero, não sabe? Eu falei, meu, como é que... Porque eu acho que ele tava nessa há uns 2 anos e eu não sabia de nada. Como que a pessoa, né? Caralho. Eu vou te dar um murro, velho. Mas igual eu falei, é testemunho. É história, né? Então, e aí o que aconteceu? Essas pessoas tudo chegaram ao mesmo tempo. Eu não tinha esse dinheiro. Pra mim, gente, na época, isso era um dinheiro impossível de conseguir. Eu lembro até hoje eu chorando numa praça de alimentação com a minha amiga. Eu falei, meu, eu preferia que ele tivesse me traído do que ele feito isso. Porque pra mim não tinha solução, né? Eu via assim, eu não enxergava a solução. E aí, veio as pessoas, né? Cobrando. E aí eu já estava ciente, ele tentou fazer vários negócios, mas a falta de capital complica, porque você vai investir num negócio, aí vem as cobranças. Sua dívida é maior do que o que você está ganhando. E Não você tem tem que jeito. comprar mercadoria ainda pra vender mais, entrar mais dinheiro, é complicado. E ele continuou não querendo trazer problema para mim. Então, para pagar as parcelas dos AJ, ele continuou indo pegando com outras pessoas. Virou uma bola de neve. E aí... Vocês eram muito novos, não, tipo É. assim, não tem como manejar isso, sabe? É muito difícil. E a gente conversou várias vezes, só que... Meu Deus, desculpa, gente. Cada mês era uma descoberta, assim. Cada mês era uma dívida Eu nova. tinha medo de falar, na verdade. Porque mas não totalmente, queria, sabe? né? Por exemplo, que nem ela falou, a admiração, querendo ou não, aos poucos foi se perdendo, mas por conta das minhas atitudes. E aí, dentro disso, por exemplo, a gente passou muito perto mesmo de, por exemplo, acabar encerrando o ciclo por conta das minhas atitudes, de não falar a verdade. E aí, o que sempre, por exemplo, deixou a gente próximo foi, assim, não só o vínculo que a gente tem, a amizade que a gente tem, a conexão, mas o nosso filho também, entendeu? E aí, dentro disso, foi acontecendo as coisas comigo. E aí, ela já estava indo bem, já estava vendendo bem, então ela começou a, por exemplo, se responsabilizar por muitas atitudes erradas minhas. E aí, não só os problemas que que eu tive com os agiotas, teve os problemas com as pessoas, não os problemas, mas os comentários ao redor. Todo mundo começou a ficar sabendo, crise, entendeu? né? Então, assim, Eu não podia comprar nada, eu vivia me escondendo. Então, eu que sempre gostei de postar a minha vida, mesmo não sendo um profissional, eu sempre gostei de postar, Você né? posta, né? E aí, todo mundo julgava. Porque falava, vai, tem isso, tá devendo. Tem isso, tá devendo. Só que era tudo muito separado. Eu sempre falei pra ele, eu não tenho como abrir mão disso tudo por um erro seu. Eu vou te ajudar, mas eu vou continuar aqui na minha caminhada. Então, muitas pessoas julgaram, né? Eu imagino, deve ter sido muito difícil, né? Então, quando a gente comprou esse carro, que tá aí fora, eu chorei. Meu Deus, o que as pessoas vão achar? Eu falava, né? Achei o máximo. nessa época, por exemplo, aí, por exemplo, lá atrás, quando eu tava indo bem e tudo mais, já, por exemplo, tinha o quê? Uns 18,
Os 9 anos já tava faturando já, em média, já 1 milhão por mês, já vendendo as Caralho. falsificação e tudo mais. E Você acha que é aí... dinheiro infinito, né? Não, querendo ou não, tava legal. Comecei a ter condição e tudo mais. E aí tudo desabou. Então, assim, Nossa. nessa época eu tinha muitas pessoas que diziam ser meus amigos e tinha muitas pessoas ao redor. Quando isso aconteceu, quando os comentários começaram a acontecer, eu não tive ninguém para contar além dela e do meu irmão. São 2 pessoas que ficaram comigo, entendeu? Meu irmão, para não entrar tanto no assunto assim, para não ficar longo o percurso, a história, por exemplo, mas eu fui, por exemplo, para as famosas ideias, os debates, sabe, dos manos, mais de Da 4 favela. vezes na favela por conta disso. Meu irmão, depois que ele ficou sabendo da situação, meu irmão sempre foi um cara mais cabeça, responsável e tudo mais. Ele vende também hoje em dia pela internet, ensinei ele. Ele pegou, assim, ele não me deixou na mão também, entendeu? Então, assim, Ele já pegou teve bem, ó. muitos debates de nós 3, aliás, por exemplo, os 3 aqui, o que você tá fazendo? Por que você não falou que não sei o quê? E eu, tipo, tinha que ficar... Eu e o irmão suave. dele é o que ficava fazendo conta. Não, aí você paga esse aqui pra esse, pra ver se ele se acalma mais. Se Isso acalma aí, mais. as ideias. Vamos do menor pro maior, que não sei o quê, vamos resolvendo. O que não der, vamos conversar, vamos E aí negociar. vocês estavam pagando a dívida com a Tibi. Ela arcava com a maioria, eu tentava. Enquanto isso, eu ia O tentando que vender dava, nos eu pagava. marketplace. O Com que tênis dava. ainda. Aí foi na Mas hora, dava de tudo. na época que eu comecei a vender lingerie, eu comecei a vender eletrônico. Porque eu a gente comecei- ficou Comecei. separado Coisa, ainda. Porque a gente não tinha essa. Eu tinha medo, na verdade, porque eu falei, poxa, eu construí tudo isso com tanta consciência e eu tinha medo de incluir ele no meu negócio e meu negócio acabar. Então acabou ficando um negócio separado. Ele tentando fazer várias E você coisas. tentando ajudar. Tentou vender utilidade Nossa. doméstica, só que vendia, não tinha pra comprar. Então acabou me envolvendo muito, né, na situação. E aí isso não faz muito tempo pra gente estar falando com essa emoção toda, porque a lembrança ainda tá fresquinha, Faz né? o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Caraca! Faz pouco tempo, não faz A muito gente tempo. Tinha que sair dessa, né? Mas, por exemplo... e aí, hoje em dia, eu falo abertamente, eu não tenho vergonha mais em falar, eu já tive muita vergonha justamente por conta das coisas que eu presenciei e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia eu não tenho vergonha de falar porque eu sei que essa mesma situação que eu passei, Muita gente passa. entendeu? E Então, está passando nesse momento. Não, e Está ele sempre passando. foi muito persistente. Tipo, eu olhava assim e falava, misericórdia, se fosse eu já tinha desistido. Porque, além de tudo tá péssimo, o relacionamento também não tava bom. sim. Porque eu já não tava mais Porque aguentando, você né? fica destruído, né? Sua cabeça... você Era fica- outra pessoa. Se você É. visse ele já tinha cara de abalado. Ele perdeu todas as coisas. Aquele HB20 que a gente tinha comprado juntos. Eu acabei perdendo com ele também. Vendeu. Ele já chegou a vender, tipo, algumas coisas que tinha lá em casa. Dá todos os computadores. Pros agiota. Cafeteira, tudo. E aí... Teve a Jota que já pegou até roupa, né? Que a gente não tinha já como pegou pagar. até mercadoria já. Então, assim, dentro disso, eu nunca deixei de vender. Eu sabia que o que ia resolver ali era as vendas. Não ia ter... E eu ficava, meu Deus, coloca uma solução na minha cabeça, onde que eu vou conseguir? Aparece uma pessoa que fala, Tó, 500 mil aqui, faz o que você quiser. Não, eu ficava assim, o que eu vou fazer? Aí eu sempre... Um adendo, vou falar pra vocês. Eu sou cristão, né? O Gil também, né? Eu não sei você. gente Eu também também. sou cristão. Mas Deus, ele tem as estratégias, Sim, tá ligado? Sim. Ele apertou vocês. sim, Pra com poderem certeza. aguentar o que... Mas E nem pra mano, isso, sendo, pra né? conhecer ele. Conhecer o poder dele. Sim. Não, Porque eu passei por algo... Tipo assim, não é algo que eu vou falar abertamente agora. Porque eu falei que vai ser um dia que eu vou palestrar pro maior volume de pessoas que eu palestrar. Eu vou contar essa história. legal. Mas foi, tipo... Não foi 500 mil, mas foi um negócio assim. Mas você se identifica, né? Não, eu tô aqui, cara, que meu coração Por isso tá, que ele tipo, tá apreensivo, deu porque- gatilho, né? Legal. Porque eu tô ligado como que é isso. A Eu sei como maioria, que é, assim, tipo da- assim, eu saí do meu trampo, o negócio começou a dar certo. Comecei a lançar curso, eu não tinha o que comprar, era curso. Sim. Achei que eu tava voando, entendeu? Depois desabou tudo, começou a dar um monte de BO, então eu tô... Só que comigo foi justamente pra isso, foi pra quando eu conheci a igreja. Legal. Eu sempre fui Entendeu? apegado e tudo mais. Eu respeito todas as religiões, mas assim, eu sou cristão. Inclusive a gente frequenta.
não vou ser hipócrita, falar que a gente vai toda semana. A gente tenta ir toda semana, mas a gente, por exemplo, a gente sempre mantém Deus perto da gente e a gente perto de Deus, né? Então, assim, mediante todas essas situações que aconteceu, eu nunca deixei de perder a minha fé, que um dia eu ia conseguir sair e tudo mais. Na época eu não via Saída. eu não conseguia ver Parecia saída. que não tinha mesmo, assim, É se porque olhava. ele faz isso, justamente. Sim. Ele não te dá saída pra você ir pro único lugar. Quando você tá dentro do problema, você parece que não consegue enxergar. Parece que todo mundo tem uma solução pro seu problema, menos você. A mesma coisa quando a pessoa tá passando por um problema. Ah, essa pessoa deveria fazer isso. E foi o que aconteceu com a gente. Então, muitas das coisas aconteceu com a gente que começou a dar certo por causa do ambiente que a gente começou a frequentar. Olha isso. Das pessoas que, por exemplo, eu vou em um evento, só tem gente que tem visão. Então, o que começou a aparecer? Muitas oportunidades. Então, a gente começou a fazer vários negócios juntos, né? Então, ele entrou, né, comigo também para a Tib Store, as vendas alavancaram. Então, hoje em dia, a gente fala isso abertamente, mas antigamente eu não conseguiria falar sobre isso, sabe? Era um momento delicado, né? E é o que, por exemplo, hoje a gente vende a mentoria. Mas, além de tudo, o que faz a gente acreditar, porque foi o que a gente sabe que fez ele sair dessa, sabe? Foi as vendas online que fez ele sair dessa situação, que fez ele reverter. Então, assim, foi as vendas online que colocou ele nessa situação e foi as vendas online que fez ele sair dessa Eu situação. acho isso muito também. legal, porque você mostra os dois lados, né? Tipo, é o céu e o inferno que pode virar isso daí. Sim. Então, e normalmente os empreendedores que estão mais no digital, a gente mostra só resultado e resultado bom. A gente não mostra o dia ruim. O resultado ruim, a jornada, a dificuldade da jornada de verdade, difícil. né? Ali no nu e no cru. Então, eu acho muito legal vocês trazerem isso, porque apesar da gente ter trazido bastante gente, ter trago bastante pessoas com jornadas legais, ninguém foi assim, acho que tão aberto e tão, cara, tipo, ó, Rolou isso. é isso, rolou isso, entendeu? Eu acho que tem que ser verdadeiro. E eu acho que é né? uma dúvida também pra muita gente, né? Sim. Porque, no Ah, caso... o fofoqueiro que tinha dúvida. agora vai saber. eu vou colocar lá, ó, Vou você fazer os que queria cortes, saber. O que aconteceu? Você que queria saber do babado. Então, assim, foi só nós dois, assim, nessa luta. Porque todo mundo se afastou da gente. As pessoas tinham vergonha, tipo, de ser amigo, né? Você ficou, Outro tipo, ponto. sozinho. Chegou a um ponto, assim, eu lembro até hoje. Foi nós dois, meu irmão ajudou bastante. E aí eu lembro que ele falou... chegou a um ponto, ele fala, essa é a última vez que eu tô te emprestando dinheiro. Assim, se você não me pagar no dia que você tá me pagando, que você falou que vai pagar, nem olha mais na minha cara, tipo, Caralho, nem me é chama difícil, mais. né? Mas assim, eu entendi. Seu irmão. Eu entendi o ponto de vista dele, porque eu me coloquei Ele no tava lugar dele. Ele cansado, tava né? cansado, entendeu? E aí, dentro disso, assim, eu acho legal, sim, a gente falar sobre vendas pela internet, sobre, por exemplo, o resultado que a gente tem, o que a gente faz. Mas, assim, não adianta nada já só a gente vir com um negócio artificial. É assim que faz. Agora eu É. faturo 3 milhões na internet. Gente, Como? Assim? Tem que ter uma história por trás disso. Então, por exemplo, que nem ela falou referente à mentoria. Hoje em dia a gente ensina outras pessoas a vender e tudo mais. Mas assim, além do conhecimento que a gente tem sobre as vendas, sobre, por exemplo, a trajetória que a gente teve, o de que batalha. vende para a pessoa, às vezes, não é nem só isso. É a história, entendeu? Então, assim, a nossa história, hoje em dia... Naquela época eu não entendia o que acontecia, que nem já pegando esse gancho que você falou sobre Deus e tudo mais. Assim, eu não conseguia enxergar uma solução. Hoje em dia eu vi que Deus fez isso justamente pra gente, por exemplo, hoje em dia poder contar a nossa história, sensibilizar outras pessoas, a pessoa se identificar. E se ela se identifica, ela não está comprando ali por conta só do conhecimento. Ela está comprando ali por conta da história, quem a gente é, entendeu? Hoje em dia é fácil você ir lá na internet E falar. falar, ou você vê outras pessoas falar inúmeras coisas, e aí, às vezes, você se identifica, você não se identifica. A gente aqui gosta de ser bem verdadeiro, bem transparente. Eu E acho aí, bem legal. E aí, dentro disso, por exemplo, foi onde, tipo assim, teve esse processo, foi um processo muito doloroso, como a gente explicou, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. E aí, onde as coisas começaram a acontecer? Foi Só um ponto, antes de você entrar nesse ponto. Vocês tiveram diversos aprendizados nessa jornada. E uma das coisas é com quem você conta de fato. Sim, Então, no momento mais difícil da vida de vocês, vocês contaram um com o outro. com certeza. E eu imagino que isso deve ter, tipo, fortalecido. Foi um vínculo gigante, absurdo, né? entendeu? É porque eu tenho assim, se a gente passou por isso... Qualquer coisa. a gente passa por qualquer coisa, entendeu? Porque foi difícil, tanto acho que pra mim quanto pra ele também. Não, e graças a Deus, o problema
foi dinheiro. E aí eu tenho... É que eu tenho várias coisas marcadas assim na cabeça, sabe? Fica meio que um arquivo, sabe? Quando você vai falando. Por exemplo, que conversando às vezes sobre um assunto sobre... Que nem esse, entre nós dois... A gente comentando, pô, eu tenho uma música guardada pra isso, que é se esse apego fosse falta de dinheiro. Aí, por exemplo, graças a Deus foi falta de dinheiro, mas se é algo fosse que amor. ou amor, ou uma coisa que não dá pra reverter, essa Ou parte... saúde, né? Saúde. Então, graças a Deus, essa parte deu pra reverter. E aí... além disso, a gente conseguiu ver quem que tá com a gente de fato, porque hoje em dia, como a gente tá mais ativo na internet, como a gente mostra mais os resultados, as pessoas elas querem se aproximar. Inclusive, as pessoas que falaram da gente, que julgaram a gente. Então, assim, elas querem se aproximar e ela não tem nenhum filtro de ter vergonha disso, sabe? De, nossa, eu larguei essa pessoa em um momento e agora eu tô precisando da ajuda dela. Então, a gente nunca pode menosprezar a pessoa. Porque o mundo dá volta. E, assim, às vezes, muito mais rápido do que a gente imagina. Ó, vocês conhecem a história de José? Não José posso do conhecer, mas não me lembro. Mas José do Egito. Ele era um cara que ele tinha alguns irmãos, né? Então o pai dele, ele tratava ele, tipo, diferente dos irmãos. Então, por exemplo, todos tinham uma túnica, dele era diferente, era mais top. Né? E aí o que rolou? Né? E vou pegar um gancho nisso que você falou, que a pessoa não tem nenhum filtro. Né? E ela não sabe o dia de amanhã. Os irmãos tinham muita inveja de José. E aí eles queriam, tipo, maltratar ele e tal. Se eu não me engano, não tenho certeza. O Rubem, ele era o filho mais novo, Rubem? Ele era o filho mais novo, ele era o caçula. Sempre, né? Os caçulas são os mimados. E aí o que rolou? Os irmãos tinham muita inveja dele, porque ele tinha tudo Gabriel. diferente. E aí, cara, os irmãos dele venderam ele como escravo e falaram pro pai que ele morreu. Venderam ele como escravo, falaram pro pai que ele morreu. Eu vou encurtar, é uma história longa, que ele passa por vários processos, né? Então ele é um cara que, tipo, ele foi simplesmente vendido. E depois que ele se reergue, ninguém reconhece ele. Mas ele Tem reconhece vários todo pontos, mundo. exatamente. Aí ele, cara, tipo assim, ele passa por um processo. Você tá vendo, né? Gostei. Ele passa por um processo, aí ele é um cara muito bom. Mesmo como escravo, ele virou, tipo, o escravo top. Aí ele começa a ter regalias dentro de casa, não sei o quê. E aí nessa, ele era um cara bonito, porque ele não era um escravo. E a esposa do chefe dele ela queria, tipo, pegar ele, e ele não queria, porque ele era um cara sábio, ele não queria fazer isso. E aí a mulher pegou e falou pro patrão que eles ficaram, tá ligado? E o cara, tipo, mandou prender ele. E ele não tinha acontecido isso. E o cara, mais uma vez, sofrendo. Ele na cadeia, ele era um cara sábio. Ele virou o preso que tinha a chave da cadeia. E saiu? Ele tinha a chave. Não, ele cuidava. Tá ligado? Resumo, cortando a história. Aconteceu vários pontos. No final de todo o processo, ele virou rei do Egito. Tipo, rei do Egito. E aí, num desses processos, os irmãos dele, na terra dele lá, começou a faltar as coisas. Pra onde eles vão? Pro Egito. E aí, os irmãos dele reconhecem. Na verdade, os irmãos dele, tipo... Não reconhecem. Não reconhecem ele. Reconhece. E ele reconhece. Tá ligado? Ele reconhece. Ver a diferença, né? Ele reconhece. Só que ele faz? Ele traz pra dentro de casa e dá a melhor comida, a melhor roupa. E os caras não tá entendendo. Chega uma hora que ele fala assim, não, sou eu, José. Tá ligado? Porque quando você tá bem, Nossa, que história, hein? é muito Tipo fácil assim, ter gente atrás Porque de você, você, né? às vezes... exatamente. Você tá bem? Você tá bem. Você tá andando de carro bom, tá viajando bem, tá comendo bem, tá dando festa na tua casa. Um montão de gente lá. Manda buscar o meu pai lá na terra dele, aqui a gente vai ter o do bom e do melhor. Pode vir, meus irmãos, pode vir todo mundo. Vocês me venderam, mas pode vir. A hora que você tá apertado... É que não dá pra gente se trocar também na situação, porque a gente vai se igualar, né? Entendeu? Você vai querer pessoa. trocar na mesma moeda? Não, bem. Você vai dar até uma... Você vai mostrar o quão bom você... E você vai constranger a pessoa, porque... Sim. Ela não, geralmente a pessoa não vai esquecer. E essa sensação... Ela te constrange, vai falar, puta, que diferente esse cara tem. Tá ligado? Vou querer entender. Tá ligado? Então, tipo, é uma história muito louca. Vocês começaram a falar isso, eu lembrei, entendeu? Depois dá uma lida. José do Egito. Tem um filme também, não tem? É uma série, uma novela, se eu não me engano. Você foi tá ligado? falando, foi vendo aqui as lembranças dos cortes, assim. Então, tipo assim, o cara, ele passou pelo processo pra virar rei. Sim. Não, eu achei muito top essa parte que ele traz os irmãos pra perto, chama o pai, dá do bom e do melhor. E é justamente isso, por exemplo, a vida é uma roda gigante. Então, por exemplo, eu passei por essa situação, assim, não dá pra saber o dia de amanhã.
Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente é bem pé no chão e a gente é bem humilde referente a esse processo, a essa parte. A gente entende que, assim, da mesma forma que a gente, graças a Deus, está bem hoje, amanhã a gente pode não estar, entendeu? Então, com toda essa história que ocorreu, como eu falei pra você, fica meio que uns arquivos aqui dentro da cabeça que eu vou lembrando. Por exemplo, eu lembro até hoje de um rapaz, às vezes ele tava fazendo me ajudando lá em casa, e esse rapaz ele vende e tudo mais, e aí ele falou, ele sabendo da história, só que não querendo entrar muito no assunto, e aí ele falou, meu, quem já fez 1 milhão um dia, Faz de novo. faz de novo, Sem entendeu? conhecimento. É, justamente É isso. o que ninguém tira, né? E aí, Conhecimento ninguém te tira. com certeza. E aí, dentro disso, eu tentando, nesse meio período, tentando agarrar todas as oportunidades que apareciam na minha frente, correndo pra lá, correndo pra cá, e não saindo do lugar, foi aonde que aí vai entrar agora a parte das roupas. Que foi um dia que meu irmão pegou e falou pra mim, meu, você ensinou todos ao seu redor. Por exemplo, você vê, fulano tá vendendo, fulano tá em empresa, tá indo bem, eu tô vendendo, você ensinou a sua esposa. Então, assim, todo mundo tá vendendo. Você Menos ensinou. você. Por que você não tá fazendo? Você tá com, assim, um negócio estampado no seu nariz e você não tá fazendo. Acho que ele ficou meio que traumatizado, né? Não, na verdade é que ele tá entupido pelos problemas Isso. e ele não vai conseguir consegue enxergar. ver solução. E aí, justamente, ele falou, meu, você tá com um negócio estampado na sua cara e você não tá conseguindo enxergar. Foi quando eu comecei a enxergar o potencial das vendas de moda feminina, que aí ela já estava fazendo esse negócio. Eu sempre ajudei e tudo mais, sempre tive presente nas horas que precisou, sempre a gente já virou noites trabalhando e tudo mais. E aí, só que assim, eu nunca, tipo, tinha me introduzido dentro do negócio, sabe, pra Fazer. fazer acontecer. A gente já tinha tentado montar parcerias e tudo mais, só que não tava dando certo. E aí foi na onde, mediante todas as coisas que aconteceram, eu falei pra ela, Shelly, eu preciso de mais um voto de confiança. Eu sei que você já me deu em números, eu sei que você já tá esgotada, mas assim, eu vou fazer isso acontecer. E aí foi justamente assim que ela acreditou, confiou, já tinha com o último % de confiança, sabe? E aí foi quando entrei de vez no negócio, comecei a focar nas vendas online. E aí dentro disso comecei a vender. E aí que nem esse poder do ambiente que ela tá falando. A primeira mentoria que a gente participou foi a primeira vez e tudo mais. A gente participa até hoje, como é algo que não é tão distante, é recente. Foi ela que pagou também e foi isso onde mudou. Então a gente fez a primeira palestra, a gente aprendeu bastante. Aí no segundo evento, que já foi uma decisão muito importante que foi de se tomar, por exemplo, que aí era high ticket lá que ele tava vendendo. Porque a gente já tava numa situação difícil, Vai né? comprar um negócio absurdo. E aí que nem, vou ser bem aberta aqui, igual a gente foi. Por exemplo, era 70 mil, não, era 75 mil a mentoria. Aí, só que o cara, ele era muito bom. Ele o cara, bom, ele não é? ele é. A gente Ele era, paguei e não adiantou de nada. ele é nosso mentor até Qual que é o nome hoje. dele? Rafael Costa. Eita, Sigam o publi Rafa. grátis, hein? Não, pode falar. Depois vocês pesquisam, é Quando bom. os caras vão ter que falar Ele mesmo. ele é focado em vendas. Então, assim, tanto a mentoria quanto as pessoas que estavam lá. Porque todo mundo que estava lá pagou esse valor. Então, assim, era um valor para mim absurdo, né, na época. Ainda mais com essa situação. Só que eu já tinha feito de tudo. Já tinha tentado pagar uma coisa ou outra. Então, assim, isso foi o que eu falei. Meu, se isso aqui não der certo pra você, entendeu? Abrir a mente. Uma virada de chave pro negócio. Foi uma virada de chave, tanto pro negócio, tanto acho que pra gente e pra ele também, sabe? Que ele conseguiu abrir a visão sobre as oportunidades. A gente conseguiu melhorar muito sobre o nosso negócio também, sobre estratégias. Mas, além disso, estar com pessoas que têm ideias, que pode trazer uma solução para o seu negócio. E pessoas que... a gente já saiu vários negócios de lá. Então, a gente só precisava estar no lugar certo, na hora certa. Ó. E foi isso que fez a total diferença. Fez a total diferença, porque foi meu último voto de confiança. Teve uma hora que não adiantava mais pagar uma parcela de uma dívida. Tipo assim, não adiantava mais. O problema ele não resolvia. Então, isso... Gente, se vocês pegar o antes da gente e o depois da gente, depois dessas companhias, é outra pessoa. Entendi. Assim, é outra pessoa. Ó, eu só vou pedir uma coisa pra vocês, que é eu sentir no meu coração, de fato.
Pra E mim... pronto, vou chorar. Não. Eu particularmente eu senti que, cara, hoje a gente tinha que falar sobre isso. Entendeu? Tipo, já foi um conteúdo. Entendeu? A gente vai entrar em vendas assim, mas eu acho que já foi um conteúdo assim de ser digerido, né? E aí eu me comprometer com vocês, de vocês voltarem pra a gente falar de vendas, de fato, vou falar de negócio, de estratégia, porque eu achei muito legal. Porque, cara, foi o que a Ju comentou, ninguém falou sobre isso. Assim, a gente fala muito de negócio, Entendeu? a gente fala muito de quando vende, como pode vender, ação, estratégia, marketing, os cacete. Mas a gente não fala disso. Então eu quero realidade. deixar isso. Entendeu? Isso aqui, porque as pessoas têm que ver isso. Entendeu? E querendo ou não, é sobre um negócio, né? Por exemplo, olha o que um erro no negócio... Não foi na real. Foi tipo assim, olha, a gente passou por tudo isso pra tá fazendo 450 mil pedidos. Você entende? É por isso que a pessoa E o faz que um isso. erro, por exemplo, um erro de precificação, um erro de administração, pode levar a gente. Então, é o que ela falou. A venda online, ela tem 2 caminhos. Ou ela pode mudar a sua vida para o bem, ou ela pode mudar a sua vida para o mal. Então, a gente tem que saber levar isso com inteligência. Resumindo, assim, né? Tipo, você vai poder falar, mas eu vou querer que vocês resumam, que eu imagino que vocês saíram, vocês já falaram que vocês saíram, né? E aí, depois, no final, que aqui eu já tô levando finalmente com vocês, eu quero que vocês deixem uma mensagem, assim, do fundo do coração mesmo, pra pessoa que tá passando por isso. Porque é a realidade das pessoas no Brasil hoje. Ou até que tem medo de passar por isso, né? Porque tem muita gente que tem medo. Show. Entendeu? Então, eu vou só complementar, se você quiser chegar nessa parte. Mas, por exemplo, pra gente, hoje em dia, chegar, por exemplo, que nem falou, a gente chegar a falar sobre venda, sobre estratégia, a gente tem muito conteúdo pra falar sobre isso. Só que, assim, Tinha que passar por isso. a gente tem que falar sobre a nossa história. Não adianta, tipo, a gente, hoje a gente faz 450 mil pedidos. É porque é o que vocês viveram. É por isso que hoje vocês fazem isso. Sim. As Porque vocês pessoas... passaram por tudo isso, entendeu? Por exemplo, a gente tem muita coisa boa para falar Não, a também, gente igual vai você falar. falou. A gente vai falar. Muito resultado, muita coisa boa, só que às vezes a pessoa começa a empreender Ela e acha é que que vai nem eu ser só falei, isso. ela acha que isso vai mudar a vida dela e que vai ser só isso. Só que o ponto principal que a gente tem que entender é que nas maiores dificuldades é que a gente cresce. É nas maiores dificuldades, naquele pontinho ali que você está de desistir, um pontinho que você tenta mais é onde vai dar certo. Então, se a gente tivesse desistido naquela época de que deu tudo errado, a gente não estaria fazendo essa quantidade de pedido hoje. Teria ido pras ideias, né? Então, se a gente tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje. Então, às vezes, a gente sempre vê para um lado ruim. Nossa, tá acontecendo isso na minha vida, tá acontecendo... Mas a gente não sabe o porquê. Então, o que trouxe a gente até aqui hoje foi isso, foi essa história. E o que tirou a gente dessa dificuldade foi as vendas. Legal. Foi as vendas online. Então, essa é a mensagem que eu tenho para falar. Às vezes, a gente está num momento difícil, pronto para desistir, mas se a gente tentar mais um pouco, dá certo. Então, vamos tentar mais um pouco, vamos tentar mais um pouquinho. Aquela última força que a gente tem de que não quer... Aquele 1%, vou desistir. Tenta mais um pouco, porque às vezes esse é o ponto que vai dar certo. Você vai falar alguma coisa? É aquela que tá focando em mim? Pode falar, cara. Manda mensagem. Só pra finalizar, tá? Se seus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Então, finaliza dessa forma. Eu vou... Tome apertar essa. a mão. E isso aqui é pra me comprometer com vocês. Que vocês vão voltar aqui pra falar de vendas. A gente vai... Aí eu quero saber detalhes. A gente vai falar, mas é que nem eu falei pra vocês, cara, o conteúdo que vocês tinham hoje, ele já foi falado. Entendeu? E muita gente vai aprender, porque eu aprendi aqui. Entendeu? E é basicamente isso, cara. Feliz demais, assim, por vocês terem compartilhado isso, porque as pessoas não mostram. Ninguém quer falar, né? No momento ruim, né? Sim. É ruim, Ainda falando machuca, de, dói. tipo assim, cara, R$500 mil em dívida. Né? Não é pra qualquer um passar por isso. Sim. É Beleza? muita coisa, né? Gil? Adorei, gente. Muito obrigada por terem vindo. Agora ali fora eu vou perguntar mais 1 milhão de coisas pra vocês. Fica à vontade. Obrigada a vocês também pelo convite, querendo dizer que a gente tá bem aliviado de poder falar sobre a nossa história, Acho porque muito legal. vocês deixaram a gente bem confortável. Então, assim, eu tenho certeza que vai ter uma parceria gigante aí pela frente. Além de ser parceiros, né, do podcast, a gente vai levar isso pra frente. Com certeza. E que a nossa história também inspire não só as pessoas, mas para vocês também, quando vocês tiverem dificuldades. E que a gente está muito feliz e ficou muito grato pelo convite.
Perfeito. feliz. E você percebe, cara, não é só pra quem tá começando. Tipo assim, eles já faziam 1 milhão É, quando passou pelo por amor de isso. Então, Deus. Mas você é mais empresário que tá numa situação foda agora e tá vendo o podcast, cara, volta por cima existe pra todo mundo em qualquer nível. Até com tanto isso de venda, com a agiota querendo te E matar. vai dever pro banco, não vai dever pra agiota, hein? Vamos só dever por pro favor, banco. né, galera? O banco, ele não mata. Mas eu fico muito feliz e agradeço muito vocês terem vindo. É isso, só pra finalizar, queria agradecer vocês dois pelo convite. Foi algo bem incrível pra gente, como eu falei, a primeira experiência. A gente tava bem apreensivo por não saber e tudo mais como queria funcionar. Depois que a gente viu os vídeos de vocês, a gente viu que é algo bem natural, vocês deixam bem à vontade. A gente falou bastante aqui da nossa história. A gente queria focar mais aqui na parte estratégica, a gente vai ter outras oportunidades, Vem, mas com aqui certeza. é justamente para você que às vezes que tá assistindo, tá passando por esse momento, ou já passou, que se identificou. Que não desista, você vai conseguir dar a volta por cima e você vai conseguir virar essa situação. A chave tá em não desistir. Então, muito obrigado, tá? Obrigada pelo a convite. vocês. E agora vamos tirar as dúvidas do lado de fora. Né? Perfeito. Beijo, se inscrevam no canal, É isso curtam, aí. comentem e até a próxima. Até. Para você que tem me acompanhado aqui e quer aprender um pouco mais sobre uma loja online ou começar o seu e-commerce do zero, eu tô com um grupo exclusivo que em breve vão abrir as vagas para ter uma mentoria comigo, onde a gente vai desenvolver todo o seu negócio juntas. Se você tem interesse, então a gente tá com o link disponível aqui na nossa descrição do vídeo. Vem participar, vão ser pouquíssimas vagas, então os primeiros que se inscreverem que vão ter prioridade.